gente! Ô, coisa boa! Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar com a gente. Mais uma história de sucesso que você já vai conhecer quem é, né? A figura que está aqui na minha frente. Enfim, muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente tem mais de 130 mil inscritos. Muito obrigada a vocês acompanharem não só os episódios aqui do podcast, mas também as reportagens do programa Mundo Empresarial, né? Que você já deve ter ouvido falar. Vai ao ar sempre aos domingos pela Rede TV, pela TV Cultura Paulista e também pela VTV SBT. Nós temos um encontro marcado também aqui no podcast, sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras, né? Com histórias de sucesso, trajetórias bem inspiradoras, com muitos insights também. Para você que gosta de acompanhar esse conteúdo de empreendedorismo, aqui realmente é o canal certo para você, né? Muito obrigada mesmo. E ativa o sininho das notificações também, para você sempre receber as nossas novidades, certo? Se você tem vontade também sentar nessa mesa, contar um pouquinho da sua trajetória, é só entrar em contato com a nossa produção. Tá aparecendo aqui na tela para você. Beleza? Então, muito obrigada mesmo. E agora, a gente tem aquele sabor especial, né? A gente não tem como começar esse episódio sem falar do nosso quê? Do nosso patrocinador, né? Que é a Croissant e Companhia. Gente, eles são referência em salgados e doces. São deliciosos e práticos. Então, se você busca aquela qualidade e ainda sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Tem uma infinidade de opções em salgados e doces, desde os clássicos croissants, que carrega aí o nome da empresa, né? Que é super conhecido, delicioso, inclusive, massa maravilhosa. Tem as coxinhas, tá? Tem salgados integrais também para você que é fit, que tá naquele regime, né? Enfim, tem para você também. E se você é formiga do time do doce, tem mini churros. Todos são congelados para sua praticidade. O preparo é simples e rápido, é só você aquecer e saborear. Então é fácil, é só procurar a loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo, ó, aqui na tela. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para sua família, para os seus amigos ou até, quem sabe, se tornar um revendedor. Começar aí empreendendo também, junto com a Croissant e Companhia, não tem como dar errado, né, gente? Croissant e Companhia, o salgado genial. Gente, obrigada pela parceria aqui com o Mundo Empresarial. Até rimou, hein, Lucas? Você viu, né? Maravilha. E agora, no episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o diretor executivo da GMP Industriais. Uma empresa pioneira em soluções de automação e engenharia para os setores mais desafiadores da indústria. Seja bem-vindo, Júnior Machado. Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigada, vocês vieram direto do ABC Paulista, isso mesmo? Positivo. Bom, gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, estamos aqui, né, nesse programa ilustre, né, vamos estar aqui conversando, né, sobre essas questões de automação, tecnologia, quem está pensando em empreender, mudar de negócio, montar seu próprio negócio ou modernizar sua empresa. Vou contar várias dicas interessantes sobre isso. Não, é o que a gente mais gosta aqui, né? São esses conteúdos de empreendedorismo mesmo, essas inspirações, os insights. Eu costumo dizer que ninguém começa empreendendo desde que nasce. Pelo contrário, a gente se descobre empreendedor ao longo da nossa vida. Ou porque já está no sangue, já vem de família. Ah, meu avô empreendia, meu pai, meu tio, né? Você já veio crescendo nesse meio do empreendedorismo. Ou porque realmente deu uma virada de chave, você viu uma necessidade ali naquele segmento que você atuava, naquela empresa, e falou, não, peraí, tem alguma coisa muito errada, eu preciso empreender. E é muito individual, né? É muito particular. Com certeza, tem muita história legal. Pegando um gancho nisso que você está comentando, tem uma história sobre o laranja, né? Em 1990, quase todas as empresas fabricavam os equipamentos na cor verde. E eu era muito jovem naquela época, eu falei, pai, por que verde? Não, todo mundo é verde. E aí eu falei, pai, deixa eu cuidar de uma divisão da empresa, onde eu vou transformar a cor para uma cor laranja. Por que o laranja? É laranja Itaú. Então eu busquei assim, eu não tinha experiência em marketing naquela época. Falei, quais são as maiores empresas que tem no mercado? Aí você foi buscar. Itaú, laranja Itaú. E aí eu pintei as máquinas da cor laranja. Hoje nós somos líderes mundial nesse segmento. E é a única máquina na cor laranja. Uma mudança de cor mudou a história da nossa empresa. Gente, que coisa legal. Ó, uma das dicas. Já começamos aí com essa visão diferenciada sua. Que legal. Mas, ó, antes da gente começar a falar da empresa especificamente, hoje nós estamos aqui com a sua esposa. Sim. Como que você chama? Eu esqueci. Nayara.
A Nayara, maravilhosa. O Matheus também, que está aqui nos bastidores com a gente, da empresa, que faz parte aqui do marketing, tá filmando os bastidores aqui. Legal. E vai fazer parte aqui com a gente durante a gravação, né? Com certeza. E vocês fizeram boa viagem? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Sucesso. Maravilha, então. Então vamos lá, vamos começar do começo, Vamos né, lá. Júnior? Como que foi a sua infância, a sua estrutura familiar? Seu pai já empreendia, Com certeza. pelo spoiler que você já deu aqui. Já dei uma pimentada, né? Que legal. Então começou com o vô, né? Meu vô começou ali empreendendo, fazia construções, né? E uma empresa familiar é muito difícil, né? Então você pegar gerações e seguir gerações. Os filhos, né, não quiseram seguir com isso, foram trabalhar em outras áreas e chegou um momento que o meu pai falou, não, vou parar de trabalhar para os outros e vou tocar aquela veia empresarial da família e vou seguir com o segmento que eu gosto de fazer, que é a indústria de tintas, por exemplo. Construir fábricas completas para o segmento de tintas. É um público muito específico. Só que quando você pensa em tintas, você pensa em produtos líquidos, você pensa em cores. E você começa a pensar, o iogurte é líquido? Sim. Um refrigerante é líquido? Uma polpa de açaí é líquida? E aí eu crescendo, comecei e falei, pai, por que só tintas? Por que nós não podemos trabalhar em outras áreas? E aí a gente foi introduzindo outros segmentos, outras áreas que estavam fora do radar naquele momento. E hoje a gente se tornou líder, que eu vou explicar bastante coisa interessante para vocês até o decorrer desse podcast, mostrando para vocês soluções inovadoras para a indústria em geral. Entendi. Usando a força gravitacional, que isso é muito legal. Hoje eu estou viajando o mundo todo falando sobre fábricas do futuro. Que legal. Porque, assim, a gente tem uma deficiência ainda aqui no Brasil em relação à fábrica, né? A indústria 4.0 é algo que já existe muito forte lá fora. Sim. E aqui no Brasil ainda a gente tem um déficit em relação a isso. Temos alguns paradigmas, que eu vou comentar sobre isso, paradigmas, que é a resistência, né? E eu faço muito nas minhas palestras comentando, por exemplo, se nós voltássemos alguns anos atrás e falasse que nós íamos conseguir conversar, se comunicar com várias pessoas como a gente está agora nesse podcast, as pessoas, não, é impossível, como que eu vou enxergar uma pessoa? Pois né? é. Um telefone que era usado com fio. Quando você falasse naquela época, se nós voltasse 100 anos para trás e falasse, ó, vamos ter um telefone que você vai falar com a pessoa em qualquer lugar e enxergar Por a vídeo pessoa. ainda. Por vídeo. Impossível. Tem que ter alguma coisa ligada na tomada, senão não tem como conversar. Então nós vamos falar sobre a indústria mais ou menos nesse formato e mostrando para vocês soluções simples. Aqui na cidade mesmo tem indústrias que nós construímos que está dominando o mercado e é muito interessante. Aqui em Itu mesmo? Aqui em Itu mesmo. Que legal! Vocês atendem em nível nacional ou já também externo? No mundo todo. No mundo todo? Japão, Estados Unidos, Alemanha, França. O Matheus pode me ajudar aí se eu esquecer de alguém. Colômbia, né? Bélgica. Né? Hoje somos uma empresa 100% brasileira transferindo tecnologia. Depois eu vou contar uma história sobre o Japão. Essa é uma história muito legal. Viu? Esse depois muito me dá uma coceirinha. É que a gente tem na verdade, uma linha de raciocínio a seguir, né? Mas legal. Mas me fala uma coisa, essa curiosidade que você trouxe em relação à cor, por exemplo, das máquinas. Na época, quais máquinas eram essas que eram verdes e você teve a ideia de transformar na cor laranja, né? Assim, de revolucionar nessa parte. E é o que você falou, é um pouco disso, essa mudança de mentalidade, né? E essa não resistência da pessoa que tá ali com você, ou numa sociedade, ou às vezes dentro da família, porque você falou, né? Empreender em família é desafiador. Com certeza. Eu acho que é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é desafiador por conta dos conflitos de ideias, geração também. Né? Os conflitos geracionais geralmente acontecem muito, porque é o avô, depois vem o pai, depois vem os filhos, depois os netos, e assim sucessivamente, né? O negócio... E aí, a tecnologia, ela vem sendo introduzida de uma maneira muito rápida, se você for ver, né? Sim. Eu sou da década de 90, eu não tinha celular, não tinha nada disso quando eu era criança, mas o tempo foi passando, o celular chegou, a internet chegou, então a coisa veio sendo, né, introduzida. E em menos de 20 anos, revolucionou a comunicação, tudo, né? Absolutamente tudo. Então eu fico imaginando para uma pessoa que já tem os seus 70, 80 anos, assim, a resistência e a dificuldade, às vezes, de entender como realmente funciona esse mecanismo. E
É um jogo muito bonito de você ver na maneira como as pessoas precisam se conversar para conseguir chegar num denominador comum, né? Sim. E como foi para você Bom, passar por tudo isso, assim? é bem interessante falar isso. Você fez todas essas colocações muito interessantes. Nas minhas palestras eu falo sobre isso. Falando sobre essa questão, uma pessoa dos anos 70 e uma dos anos 2000. E é o legal que, como eu lido com muita gente, o público é muito grande, que eu tenho que automatizar fábricas. E uma das dificuldades que tem quando você vai automatizar um negócio é que o proprietário já está chegando numa idade avançada e, às vezes, a próxima geração não está preparada ou não quer assumir o negócio. Tem isso também, né? Tem Não isso. não quer dar continuidade Não no quer. negócio da família, né? Não tem interesse. Não nasci para isso. Que Pai, coisa, né? para você deu certo, pai, mas eu quero seguir a minha carreira. Como fazer? E aí entra essa questão da automação. E o legal que, quando a gente pensa nisso, que eu tinha essa visão, a pessoa de 70 vai ter mais dificuldade, porque ele tem uma idade mais avançada. Não. Tem gente que já é empreendedor e o DNA dele já é para aquilo, ele sabe mexer com essas partes eletrônicas até melhor que uma criança. Que coisa, né? Olha só que interessante. Acho Então, que varia muito do segmento, né? varia do segmento, da força de vontade, do desejo, né? Que nem o que eu sei porque eu estudei e trabalhei para isso, você também. Mas se você se esforçar, você vai conseguir fazer o que eu faço. E se eu me esforçar, eu vou fazer o que você faz. Com certeza. Então vai depender de pesquisa e força de vontade, né? Então acho que é bem interessante esses temas que a gente está comentando aqui, porque às vezes a tecnologia tem um paradigma, principalmente na América Latina, é muito forte essa resistência quando a gente fala sobre tecnologia. O nosso cérebro aqui na América Latina, complexidade. Sendo que não, tecnologia é facilidade. Olha só, nós estamos aqui no podcast e isso é tecnologia. Estamos levando informação para milhões de pessoas com simplicidade e objetivo. Então, a gente envolve muito essas questões no cotidiano dos clientes, falando para ele, ó, não presta atenção que nós estamos aqui na sua empresa e a gente faz um DNA. A gente vê desde como, vou simplificar para quem está nos assistindo, que não é do mundo empresarial, vamos falar assim, tecnológico. Imagine eu na sua casa acordando com você, entendendo a sua rotina, ali por um mês, entendendo tudo que você faz, como você faz, até chegar no seu emprego, até voltar para dormir, ou seja, acordou e dormiu. Quais são as suas manias? Qual é o seu DNA? E a gente entendendo isso, a gente vai lá e como que eu vou fazer uma outra pessoa repetir tudo que ele faz? Então hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão. Então nós estamos falando de simplicidade e não complexidade. Então a gente foca muito nessa questão de tecnologia e o que a gente faz, o que a gente desenvolve, que vocês vão conhecer ponto a ponto daqui a pouco também, é que uma tecnologia tem que ser acessível para uma criança de 7 anos e para um idoso de 80 anos. Aí eu falo, essa é uma tecnologia simples e aceitável, porque não tem complexidade para isso. E com a inteligência artificial isso está ficando muito mais fácil ainda, porque você pode se comunicar, você pode perguntar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fabricar um cosmético para uma pele ressecada. O nosso software pode já te dar uma resposta e te ensinar a fazer tudo isso de uma forma simples e prática, mesmo você não tendo uma faculdade. Mesmo não tendo esse conhecimento técnico nesse ponto. Exatamente. Então, a tecnologia está muito avançada mesmo. Depois da Covid, isso avançou de uma forma muito mais veloz. Que nem normalmente para fazer uma visita, né, para um cliente, era um dia, por exemplo, no máximo 2 clientes. Hoje eu consigo fazer 4, 5 reuniões num dia, online. É verdade. Né? A tecnologia, isso que você falou é verdade, né, Júnior? Assim, às vezes a gente fala em tecnologia e pensa que é algo meio complexo, meio difícil até de você aprender, de você pegar o jeito e tudo mais, mas na verdade, se todas as plataformas ou se as empresas realmente se preocupassem dessa maneira, né, de trazer a tecnologia de fácil entendimento, né, de fácil instrução, de fácil manuseio para todos, eu acho que realmente fica muito mais fácil, né? Facilita a vida. Facilita a vida e de todo muito. mundo. A tecnologia realmente ela veio para ajudar muito, né? Eu acho que tudo vai muito da visão, né? É que infelizmente, além da resistência que a gente acaba encontrando nessas gerações, né, na mudança de gerações, a gente também tem um outro lado da tecnologia que é aquele negócio, né? Enquanto as empresas buscam a tecnologia para aprimorar a segurança, trazer, né, tranquilidade para o usuário e tudo mais, tem o outro lado da ponta
que são as pessoas trabalhando para burlar todos esses sistemas, né? E trazer os malefícios que a tecnologia traz junto também. Sim. Né? O WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que virou... não é mais luxo, né? Assim, não, eu me comunico... O WhatsApp hoje em dia é trabalho. É trabalho. Né? Você conversa pelo WhatsApp muitas vezes, ninguém mais liga. Às vezes manda mensagem, que é muito mais fácil, manda áudio, né? Só que do outro lado também tem aquelas pessoas que tentam usar a mesma plataforma, né? O mesmo meio de comunicação para prejudicar as pessoas, né? Golpes e tudo mais. Então, acho que esse que é um ponto que, às vezes, as pessoas que são mais velhas têm um pouco de medo da tecnologia. Né? Tem pessoas hoje em dia, ainda, dependendo da idade, que nem Pix tem ainda, porque tem medo, né? de serem passadas para trás e tudo mais. Acho que muito por conta dessa situação, não é? Com certeza. Então, isso é um dos paradigmas que tem que ser quebrado, né? Porque desde quando o mundo é mundo, se eu tenho um pote de ouro, eu tenho que esconder esse pote de ouro para que ele não seja roubado. Mas não deixou de existir bandidos por causa disso. É verdade. Então, essa quebra também é muito complicada. Que nem lá na empresa, uma das quebras, né, de paradigma na companhia é: se a gente apresentar todas as nossas soluções, o concorrente vai copiar. Verdade. Afinal de contas, nada se cria, tudo se copia. Exato. A gente sabe disso, né? E aí eu coloquei naquela época, né? Foi uma ideia que surgiu minha mesmo, que o meu avô me preparou assim, pra gente pensar sempre fora da caixinha. Aí eu falei, e se a gente pegar e fazer o projeto gratuito para os clientes que estão pensando montar o seu negócio? Quer montar a sua fábrica de polpa de açaí? Eu faço tudo para você, não te cobro nada. Como assim? Você não vai cobrar para fazer o estudo de mercado para mim, para fazer não te cobro nada. E aí, o que aconteceu com isso? A cada 10 projetos que a gente fazia gratuito para a empresa montar uma fábrica de tintas, de cosmético, de chocolate, cada 10 projetos, 4 a 5 a gente vendia. Por que isso acontece? Você que está me assistindo, é bem legal você pegar isso. Pensem diferente, não pensem como todo mundo pensa. Se eu coloco já uma cobrança no início, eu já estou colocando um obstáculo. Não cobrar para poder ter acesso ao cliente é um grande diferencial. Porque aí você cria um vínculo, né? Uma ligação. Sim. Tendo essa primeira ligação, já aumenta 50% a chance de concretizar o negócio. Eu acho que essa ligação, na verdade, é aquela conquista mesmo da confiança, né? Do cliente olhar para você e falar assim, porque até então, você fechar um negócio é interesse dos dois lados. Sim. Né? Do cliente, que está precisando revolucionar, às vezes, o seu segmento, ou mudar e tudo mais. E seu, como empreendedor, de vender aquilo que você faz, né? Sim. Então, até aí, é um jogo, né, mútuo ali, de interesse. É uma troca, né? Troca. Agora, quando você enxerga, eu acho, que a necessidade do cliente e coloca isso como prioridade, o cliente se sente visto, né? E fala assim, poxa, o cara não tá querendo ganhar só dinheiro mesmo em cima de mim, por mais que todo empreendedor saiba, né, que ninguém trabalha de graça e que todo mundo tem um propósito e tudo mais, né? Eu acho que essa metodologia que você desenvolveu junto à sua empresa, de certa forma, cria uma confiança de imediato, assim, né? Sim, é porque para alguém fazer isso, né, que vai gastar horas de engenheiros, de técnicos, tem que confiar no que está fazendo. Então, é uma forma diferente de falar, eu vou te apresentar primeiro. Principalmente naquilo que entrega, né? Exato, você não está me pagando e eu vou te entregar uma coisa que ninguém te ofereceu. E quando ele vê o resultado, quando ele vê, realmente isso aqui vai resolver a minha vida e vai transformar a minha história. E aí ele ganha essa confiança e aí vira um parceiro para a vida toda. Agora, você, pelo visto, Júnior, tem, assim, uma experiência, né, dentro desse segmento do empreendedorismo muito grande. Mas como que você chegou nisso? Assim, conta um pouquinho da sua trajetória mesmo, pessoal, pra gente conseguir entender da onde você teve esses insights todos, com quem que você aprendeu isso é seu, não é? Bom, como que foi tudo isso? Como que foi esse início todo? Vou tentar resumir, porque essa história vai muito longe. É longa. É muito longa. Tem um livro que eu já estou escrevendo aí já, explicando isso. Tem muita coisa legal aqui que você que está me assistindo a gente aqui, você vai conseguir colocar em prática e ter o resultado amanhã. Ô, louco! Eu já passei na televisão, por exemplo, um horário nobre e gastei R$500. Como assim, gente? Olha a curiosidade. Mas para falar disso, eu vou começar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu comecei a empreender, acredito ali, com uns 9 para 10 anos. Como que eu fazia? Hoje é tudo mais prático, né? Naquela época não era. Por exemplo, pipa.
É uma brincadeira que os meninos faziam. Hoje é videogame, mais digital. Tem criança que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso, exatamente. Nem sabe o que é isso. Alguns chamam de papagaio, outros chamam de pipa. É verdade. Eu sou do time da pipa. Então. E naquela época, um pipa era muito difícil, porque para quem ter, tinha que fazer. Não era fácil comprar. E aí eu tive a ideia lá naquela idade ali, pegar eu e os meus primos, fabricar vários pipas e sair para vender os pipas. E deu uma ideia muito legal, porque as pessoas não queriam só o pipa, ele queria o pipa já preparado para que pudesse brincar. Ou seja, pronto. E aí a gente ia para os parques e levava os pipas prontos e vendiam para os papais os pipas para eles. E aí começou a Virou coisa um trava-língua, né? E aí começou Que legal. essa brincadeira, deu um dinheiro até legal. Na época eu comprei um videogame, né? Com toda a grana que deu. Depois vai avançando ali a parte da adolescência. Meu pai sempre impulsionando isso, a minha mãe também. Falava, você quer ter suas coisas, você tem que conquistar. É isso aí. Não pode querer ganhar tudo do papai. Então ela sempre me impulsionava a fazer, você tem que pegar esse dinheiro, você pegou 10, guarda 5 e 5 você vai transformar em mais 10. Como assim? Se vira. Você tem que aprender. Então ela sempre trabalhou essa parte pra gente realmente empreender. Criar. Que legal. E aí quando eu tava ali mais ou menos nos 13, 14 anos, teve uma parte artística que eu vou falar sobre música, eu sou compositor também, essas coisas todas. E aí tinha muito essa questão de pinturas residenciais. Por exemplo, todo mundo quer a sua casa pintada, sempre arrumadinha, bem decorado, como esse estúdio aqui está decorado. O problema é a mão de obra para isso e o preço. E aí eu peguei aquele monte de amigos meus adolescentes ali e eu tive uma ideia de fazer o quê? Vamos vender a pintura financiada? E aí eu chegava na casa lá das mães mesmo, às vezes dos amigos, a gente pinta o portão, pinta a sua casa e eu te cobro tanto por mês. E aí eu colocava o pessoal para trabalhar e recebia o dinheiro. E depois eu tinha o dinheiro da balada para nós poder sair. E tava com a casa de todo mundo. E aí criou uma agenda de pintura. Não acredito. Exato. Quantos anos você tinha, Júnior? 14 anos, mais ou menos. Meu Deus. Hoje nós temos um projeto que se chama Franquias de Pintura. Tem vários outros projetos, Troféu de Milagres, que eu vou falar para vocês aqui. Então é pensar de uma forma diferente. E cada dia que se passa, melhor tá ficando essas ideias que quando eu era criança eu criei, porque hoje para você contratar um profissional, seja para fazer uma pintura, para colocar um azulejo ou um papel de parede, é muito difícil contratar alguém que vai fazer esse trabalho limpo, organizado e seguro, porque como você vai colocar alguém dentro da sua residência ou da sua empresa para fazer um trabalho desse? E nós temos uma solução para isso aí também. Então são muitos anos de criação, né? Pelo visto, você é muito observador, né? Sim. Assim, de ficar olhando as situações, de chegar num restaurante e olhar e falar, nossa, isso aqui eu faria diferente, eu mudaria esse atendimento, eu automatizaria isso. Você sempre foi assim? Exatamente. A minha visão, eu enxergo, o pessoal brinca, né? Até alguns professores que a gente contratou até para trabalhar com a gente, falou, cara, você pensa uma coisa diferente, você vê as coisas diferentes do que as outras pessoas fazem, né? Eu falei, não é diferente, é que eu não estou contaminado com a visão, porque na realidade a nossa cabeça já está anexada a uma visão de como são as coisas. Será que essas coisas são da forma correta como eu estou pensando? Então eu tento desconstruir o que alguém construiu e aí você acaba descobrindo formas diferentes de fazer o que todo mundo faz a vida toda num modelo muito mais simples e eficiente. Esse é o segredo do empreendedorismo, né? Eu acho que no final das contas é isso, é você também se questionar também, né? Porque quando você... Isso acontece muito, né? Às vezes esses ditados populares, né? A gente falou até sobre isso, né, Lucas? Num outro episódio também. Às vezes a gente ouve coisas que foi passado de geração em geração e a gente acredita naquilo porque aquilo foi nos dito. E a gente nunca para questionar se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? Se aquilo realmente existe ou não. Foi no episódio, o rapaz estava com os filhos, ele é empreendedor. Exatamente. Ele falou do lance do boné, sentar à mesa para comer e estar usando o boné. Ele perguntou pra gente, isso eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, que entra muito nisso que você tá falando, Júnior. Ele perguntou pra mim, né, assim, pra nós aqui do estúdio, né, você acha falta de educação, você acha falta de respeito, você se sentar na mesa pra almoçar, pra uma refeição, com chapéu, com boné? E eu falei que sim. Né, eu falei, bom, eu fui educada
fui educada de que não é bom, né? Que é falta de respeito e tudo mais, enfim. E aí ele explicou que, na verdade, naquela época, foi uma coisa bem antiga, que aquilo, na verdade, não existe, assim. Foi uma coisa passada de geração em geração, porque a gente não se questiona. Era alguma coisa relacionada à religião, inclusive, né? Enfim, então, são coisas que eu acho que essa visão que você tá falando, de você olhar para aquela situação e falar, peraí, por que as pessoas estão falando desse jeito? Sendo que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem um faro também muito particular, muito individual de cada um, de olhar e falar, não, peraí, tem alguma coisa, tem caroço nesse angu, deixa eu fazer de novo aqui esse projeto, deixa eu ver se é isso mesmo, e nesse desafio de você desconstruir, você acaba encontrando uma maneira mais simples, às vezes um custo, né, benefício muito melhor, enfim, e consegue oferecer o que o cliente precisa, entregar até mais rápido, enfim, encontra outros caminhos, né? Destruir, às vezes, te leva a construir novas coisas. E aí você acaba gerando novas ideias, novas possibilidades. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, clínicas de bronzeamento. Se você observar, normalmente você ia lá fazer um tratamento estético, você saía dali, mas não tinha um pós. Ou seja, você teria que visitar lá. Mas ninguém te oferecia um produto fora aquele tratamento. A mão de obra já está ali. Você foi ali, fez o seu bronzeamento artificial, mas por que ninguém está oferecendo um produto para prolongar esse tratamento e sair um produto físico? E quando eu coloco o produto físico no seu negócio, não é apenas o benefício que ele vai te dar, mas o vínculo que você cria comigo. Porque toda vez que você pega esse creme... Você vai lembrar onde você comprou? E vai lembrar da minha loja, vai lembrar da minha franquia, vai lembrar do meu negócio. Então, é mais uma troca, né? E o seu cérebro, quando você olha aquele potinho, que a mulher é craque nisso. Se eu for no seu armário da minha esposa, você tem vários cremes lá. Mas de várias marcas, de né? várias marcas. Os homens até pensam assim, né? Depois a gente pode falar como a cabeça do homem pensa e como da mulher pensa. Que até isso a gente fez um curso, né, amor, junto? Então é bem legal sobre isso, porque quando eu vou trazer uma solução para uma empreendedora, eu sei como ela pensa e como o cérebro dela pensa. Quando é para um homem... É diferente. É diferente. O homem é muito prático. O homem é pá-pum. É verdade. A mulher já quer saber toda a história, como chegou no resultado e como você vai entregar aquele resultado para ela. Então essa questão do creme é bem legal porque... Tem que provar pra gente, né, que o negócio funciona. Porque são tantas marcas hoje falando a mesma coisa. Isso aí. Né? E aí é legal que o cérebro fala pra gente e mostra. Você entrou ali, fez o bronzeamento, se olhou, se achou linda, foi embora. Aquele bronzeamento ele vai perdendo eficiência e você vai querer retornar. Para mim voltar, eu aumentei mais de 30% o retorno da clínica você fazendo um processo desse. Porque você tá com creme físico. Então você tá passando no corpo, você está lembrando da onde você obteve aquele resultado, você não esqueceu de mim. E o creme está acabando, que é mais ou menos o tempo que foi calculado, que você já vai estar remarcando a sua consulta para voltar para lá e seguir com o tratamento. Então, é uma parte física que te liga comigo. Nessa prestação de serviço também. Tem alguma coisa lá dentro da sua casa, que a sua casa é íntimo, não é qualquer um que entra lá. Sim. Mas o meu produto está lá conversando com você todos os dias. Entendeu? Gente! É pensar diferente e enxergar diferente. Então, vou dar muitas dicas aqui hoje, eu não posso soltar todas, mas não deixa de eu comentar sobre como eu fiz a empresa aparecer em 2 feiras importantes e fui entrevistado por um canal de televisão sem ter gasto em grandes... sem ter investido, né? Foi R$500 que eu gastei. Olha a curiosidade. E é assim, é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente... É bom a gente desmistificar esse processo, né? De como aparecer, porque é meio que natural. Quando você faz algo diferente, né? Sim. É meio que a mídia realmente vai atrás de você para entender de onde veio aquela ideia, para entender como que você chegou naquele, né? Como que surgiu, como que você chegou naquele projeto, como que você chegou naquela solução. Enfim, são demandas que vão acontecendo de forma natural, né, Júnior? Naturalmente e com a dificuldade, né? Que Sim. Hoje o pessoal que conhece, né? Conhece quem é Júnior Machado, as empresas que eu represento, ele não sabe por onde passou. Então, às vezes, você tem que criar essa conexão com o cliente falar, cara, e qual que é a chance de dar errado e dar certo?
Eu falo para todos, ó, tenho 1.300 clientes, eu não vou falar que eu acertei os 1.300. No começo eu errei bastante e aprendi com os meus erros e alguém pagou por isso. Hoje eu já tenho muita experiência, por isso que eu sou, né, um dos maiores, né, se não o do maior do mundo, né? Uma empresa 100% brasileira montar uma fábrica no Japão, por exemplo, é uma coisa muito difícil, porque a cultura japonesa, o japonês faz serviço com o japonês. Sim, O alemão faz serviço com o alemão. é verdade. E a nossa empresa presta serviço para todas as nacionalidades, vendendo tecnologia para todas elas. Porque a gente está enxergando uma coisa diferente, que sonho todo mundo tem. Sustentabilidade. Todo mundo fala de sustentabilidade, é uma coisa linda e maravilhosa, mas eu já vou falar de um problema na sua casa. Diga. Você tem vários produtos lá, por exemplo. Você abriu uma caixa de leite. Uhum. Você não quer a caixa, você quer o leite. O que Sim. você está fazendo com a caixa? Descartando? Descartando. De que forma? E aí você vai pegar isso para todos os produtos, seja de estética, seja de alimentos. O que se faz com isso? Então, uma construtora contratou a gente para poder desenvolver os projetos do futuro e nós estamos lá fazendo para eles o quê? Ó? O sistema de esgoto do banheiro, ou seja, onde está privado, para ficar fácil para vocês que estão assistindo aí, ele é um individual. Porque o cocô é rico. Olha só que coisa eu estou falando para vocês. O cocô é rico e a gente está contaminando o Rio Tietê, por exemplo. Como que eu posso fazer as cidades do futuro não poluir o meio ambiente? Então eu tenho que fazer uma casa, um bairro, um condomínio inteligente. Uhum. Então eu pego esses resíduos, direciono ele e faço um subproduto que pode ser, por exemplo, para o agronegócio. Nosso país é forte em agro? Muito. Muito. E a gente tem que importar materiais que a gente poderia estar fazendo aqui dentro. Olha só que interessante. A dona de casa vai lá, vai fazer a lavagem dos seus aparelhos ali, da panela, talheres. Lavando a louça? Lavando a louça, tá indo sabão e tá indo óleo. Pra onde? Eu tô misturando o cocô, o sabão e o óleo tudo pro mesmo lugar. Nas casas do futuro, nos empreendimentos do futuro, vão ser separadas essas linhas e já vai haver um tratamento dentro do condomínio, que já vai gerar um próprio produto, que em muitos casos vai gerar a própria energia daquela cidade piloto. E eu não vou poluir os rios, o meio ambiente. Então, isso é sustentabilidade e isso é falar de coisa séria. Porque tem muita gente vendendo várias fazendinhas de energia. Isso não está resolvendo o problema. Não, o problema... Assim, eu acho que é uma questão muito, assim, cultural também, não é, Júnior? Sim. Porque falar de sustentabilidade hoje é um tema realmente muito, né, desafiador, falado, é tudo. moda, é bonito. Só que tem os seus custos, Sim. né? Não adianta, é um investimento, Sim. né? Só que é muito cultural, porque assim, países que já são mais avançados na tecnologia, que já estão à frente, né, do Brasil principalmente, acho que eles já estão avançados muito nesses projetos de sustentabilidade. E lá, em alguns países, a sustentabilidade realmente acontece porque eles já passaram por dores que a gente ainda talvez não tenha passado. Eu penso muito desse jeito. Não sei se faz sentido. Normalmente, nós fomos, vamos falar assim, treinados na escola, na sociedade, que o Brasil tá para trás e os outros estão para frente. Muitas vezes, não, eu rodei bastante, né? Fui pro Japão esperando que ia ser fantástico. E lá tem as suas deficiências também, como né? como todos os países têm, né? Então a dificuldade é cultura. Já começa pela cultura. Quem quer pegar e separar todos os seus resíduos? Júnior, mas é muito complicado a gente falar sobre sustentabilidade. Eu acho que esses assuntos, eles precisam realmente vir com grandes empresas mesmo, com visões de empreendedores, sabe, maiores mesmo, assim. Porque se a gente tem problema com dengue ainda, sabe? Assim, a gente tá falando do lixo, né? Do descarte correto do lixo. Entra ano, sai ano. Certo? Teoricamente, a gente ouve campanhas sobre vamos diminuir o contágio, né? A contaminação aí de dengue, de zika, chikungunya. Todo mundo sabe como que é feita a transmissão. É por um mosquito, o Aedes aegypti. Todo mundo sabe como faz para combater esse mosquito. Todo mundo. Não adianta falar que não, porque existem campanhas municipais, estaduais, às vezes nacionais, não só da parte do governo, mas dentro das escolas, a gente já sabe como combater. É só não ter acúmulo de água.
É só tampar a caixa d'água, sabe? Mas mesmo assim, as pessoas são resistentes e não fazem. Aí acontece um caso, né? Acontece um caso na família, alguma coisa assim. Aí reclama. Reclama do município, reclama da prefeitura. Então, é muito complicado falar desse assunto, falar desse tema, sendo que isso é educação, né? É, educação, e eu gosto de pegar nesse tema, porque quando a gente fala sustentabilidade, tudo lá no nosso DNA é isso. Sustentabilidade tem que ser lucratividade. Porque ninguém vai mudar se não estiver ganhando mais dinheiro. Aí, ó, tá vendo? É o tipo de coisa que ninguém gosta de falar, mas é a realidade. Mas é a realidade. Então, o lixo, por exemplo, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, Sim. né, do lixo, mas eu queria deixar você que está me assistindo aqui ligado. A GMP tem a solução para o lixo do mundo, não só do Brasil. Só que existe também uma máfia do lixo, que tem interesses por trás disso, que eu não quero entrar, que entra a política, né? Mas sempre vai ter, né, Júnior? Mas para vocês entenderem, o que vocês aprenderam, que o plástico é um problema, não. Hoje a GMP já tem tecnologias que qualquer plástico é reciclado 100%. Ou seja, não é mais um problema. Então, a maneira como ele é descartado que é o problema, né? Exatamente. E se eu coletar ele, eu vou transformar ele em subprodutos. Por exemplo, uma garrafa de refrigerante, nós temos um reator que fabrica resina poliéster. Resina poliéster pode fazer a sua roupa, bola de sinuca, caixa d'água, impressão 3D, vários tintas, produtos. massas, colas, ou seja, zera aquele resíduo. Mesmo se ele foi para o lixo, lá no lixo eu faço a separação manual ou automática, tem as duas formas, não tem problema, e eu resolveria esse problema. Só que às vezes um problema é uma solução para uma outra categoria que ele quer que tenha o problema. Então, soluções existem, né? Sim, mas existe um conflito de interesse, né? Nesse meio, e não só nesse meio. Acho que em todos. Todos os meios. Todos os meios são desafiadores, né? E a gente precisa sempre ter muita sabedoria, principalmente, acho que vem de Deus mesmo, né? Pra gente saber contornar a situação e tentar encontrar o nosso caminho ao sol da melhor maneira possível. É isso aí. A gente usa muito, pegando esse gancho que você tá falando, tudo que a gente faz lá na empresa, a gente é muito espiritual. Legal. Então a gente pede sempre, Deus vai na frente, Deus, coloca na tua mão se isso aqui é para ser, nos dê sabedoria pra gente fazer bem feito. Então Deus é em primeiro lugar, e aí com as ideias que surgem, a gente pede a direção dele, que é o Espírito Santo. Para quem não é religioso, depois pesquisa aí, fica a dica. Um insight. Um insight, procure, entenda o que significa esse Espírito Santo. E a gente vê ideias fantásticas, não é que nem agora. Ontem eu estava com o pessoal do Peru e do Chile, que nós estamos fazendo um projeto com uma grande empresa. E aí eles rodaram o mundo todo, vendo fábricas, que eles estão construindo 2 grandes fábricas. E aí depois os 2 CEOs da empresa, cara, eu pensei que eu ia perder meu tempo vindo aqui no Brasil, né? Que eu rodei, fui para Japão, para Espanha, Alemanha. Qual que foi o outro que ele falou, Matheus? Bélgica, né? Países, né, considerados de primeiro mundo. Primeiro mundo, Suíça, né? E cheguei no Brasil e vi uma fábrica que eu não vi em todos esses países que eu fui. E nós ganhamos a concorrência. E aí ele perguntou, como que vocês criaram isso? Eu falei para ele, respeitando os 10 mandamentos. Ele, como assim os 10 mandamentos? Eu falei, quando a gente faz um projeto, a gente pensa em tudo que ele pode gerar de benefício e malefício. E todas as consequências, né? Tem que ter um equilíbrio. E a gente está usando o quê? A força da gravidade. Hoje nós temos aqui, isso aí é propaganda, né? No Brasil nós temos uma fábrica, uma não, até 2, tem uma em Goiás e outra em São Paulo, que são as fábricas de tintas mais modernas do mundo. Olha só que interessante, nós estamos no Brasil. E hoje vem gente do mundo todo para conhecer essas fábricas e ver o que os brasileiros estão fazendo diferente em sustentabilidade que lá fora ainda não chegaram. Olha só que estranho. Então, e ninguém sabe disso. Não sabe. Não é? E a gente não fica sabendo dessas coisas. E são programas como esse que abre e dá abertura para que a gente possa demonstrar e mostrar o que o brasileiro tem de diferente e por que a gente faz diferente. Então, só para você que está me assistindo que não é do ramo químico, não é da indústria, não ficar um papo muito chato, imagine você abrir a torneira da sua casa e sair açúcar. Você abre a outra torneira, sai sal. Olha só que interessante, nós fizemos fábricas que eu consigo dosificar produtos sólidos, ou seja, pó e líquido, sem a necessidade de nada mecânico, ou seja, sem transporte, sem sopro, sem gasto energético, apenas usando a gravidade, que é o que o Papai do Céu deixou pra gente.
Gente, que legal. E tudo isso é feito através desses projetos que você comentou lá no início, que você começou a desenvolver, Sim, pensando diferente. dando, assim, de certa forma, né? Conquistando o cliente, entendendo a necessidade dele, falando, não, peraí que eu vou fazer o projeto pra você. E aí, se o projeto for aquilo que você tá imaginando, aí você dá uma chance pra gente desenvolver esse projeto com vocês. Isso aí. Hoje, com 44 anos, eu falo para você, essa faculdade que eu tive, que são as dores dos clientes, fez que os nossos cérebros, não só o meu, de toda a equipe, sempre pensem um pouquinho diferente. Legal. Porque se você não tem projeto, você não tem experiência. Sim. Agora, se você tem muito projeto, você tem muita experiência. É que nem um doutor, eu vou fazer uma cirurgia do coração. Uma coisa é ele fazer a primeira cirurgia, outra coisa ele já fez 2.000 cirurgias. E eu posso falar para você, nós temos 1.300 clientes, já construímos mais de 400 fábricas. No mundo são poucas empresas, ou talvez nenhuma, não conheço ainda, que conseguiu fazer 400 empresas, ou seja, no modelo turnkey, chaves na mão. Ou seja, do início ao fim. Do início ao fim. Pra quem não entende esse termo, né? Então, se você não quer errar, você não quer falhar, você vai buscar um especialista. Com se você certeza. vai fazer um tratamento estético, você vai saber quem é essa doutora, quem é esse doutor, que você não pode falhar. Então, a gente somos considerados como um doutor de bem de capital, ou seja, uma fábrica que constrói fábricas completas. E por que isso aconteceu? Por causa da dor do cliente. Então, você está empreendendo, se seu negócio é uma sandália, não tem problema. Qual é as dores de quem busca comprar uma sandália? Quais são as dores? Faça essa entrevista, faça esse questionamento. Não faça igual todo mundo, que nem nós já temos lá o carro do futuro. Todo mundo está mostrando o que vai ser o futuro. Nós já temos o carro do futuro, porque quando você olha na rua, 2 olhinhos na frente, 2 olhinhos atrás. Por que todo carro é assim? Por que ninguém pensou uma coisinha diferente? Sempre é um copiando o outro. Então a gente sempre está 30, 40 anos na frente do que as pessoas estão pensando agora, nós já estamos lá na frente. Qual é a embalagem do futuro? Todo mundo fala de sustentabilidade. Tem que acabar com plástico. Hoje nós já temos embalagem que é plástico com aço, misturado. Olha só que legal. Que química é essa? Exatamente. Então tem muita coisa interessante para falar para vocês aqui, que está querendo empreender, está querendo pensar diferente, está querendo ter resultados diferentes na sua vida, tá aí. Tome cuidado com as redes sociais. Muita gente pergunta, Júnior, você não vive? Eu vivo muito bem, eu tenho meu tempo de família, temos 6 filhos, né, amor? Né? 6? 6. Então tem que brincar muito, né? Então eu tenho tempo de família, trabalho muito, mas tenho tempo de família. E quando eu vou dar as consultorias e pego, eu começo pelo aparelho celular da pessoa e redes sociais. Quanto tempo as pessoas perdem hoje em rede social? Muito, né? Enquanto muitas pessoas estão vendo, tem coisas que agregam valor, como esse programa, e tem coisas que não agregam valor. E aí as pessoas perdem muito tempo sonhando o sonho das outras pessoas e não fazem os seus sonhos se tornarem realidade, porque a diferença é agir e sonhar. Não adianta sonhar e você não colocar em realidade. E colocar em prática, né? Em prática, exatamente. E a prática é a realidade. Você falar, por onde eu vou começar? Então você tem que começar a traçar e fazer, executar. O tempo é o mesmo, né? Eu costumo dizer exatamente a mesma coisa, assim. O tempo vai passar do mesmo jeito, Sim. né? Eu acho que é a maneira como a gente aproveita o tempo hoje. O pessoal brinca muito que fala, né? Nós estamos aí na... Você falou que é de 90, é Eu isso? sou da década de 90. De 90, né? Eu sou de 80. Então o pessoal brinca muito, fala, o tempo hoje passa mais rápido. Não. É o excesso de informações. O tempo é o mesmo. Aí eu explico pro pessoal de uma forma bem mais simples para aumentar o resultado da empresa, né? Colocando novas políticas, né? Vamos falar dentro das companhias. Você vai pro banheiro, você vai com o seu celular ou vai sem celular? Ah, vou com o celular. Se for pro celular, você vai gastar mais tempo. Dependendo de onde eu colocar o bebedor de água, eu vou no banheiro e vou beber uma água. Então, tudo isso é cronometrado, que nem o problema do cigarro. Aqui no Brasil nós eliminamos, né? Em alguns tempos eu participei desse programa, por que tirar o cigarro das companhias? Para a parte de saúde, fantástico, mas na realidade foi o bolso. Mudou por causa do bolso, porque o cara que fuma, ele perde 5 minutos. E normalmente quem fuma vai tomar um cafezinho quando vai fumar. E aí você se perde ali de 8 a 10 minutos. Quem ficou na linha de produção, produzindo, ele fica chateado, caramba, eu tô aqui me matando só porque o cara tem o vício dele, ele tem que ir lá no fumômetro, vai lá fumar, toma o cafezinho dele e eu tô aqui me ferrando. Cai a produção também do outro. E eu fui lá e fiquei medindo. Se perdia-se 3 meses de processo com as empresas que têm o problema do cigarro.
Por isso que foi implementado. Não foi por causa da saúde. A saúde veio por consequência, mas foi quanto se perdia, porque quando você compra, um exemplo aqui, você está comprando 100 horas de um colaborador. Se ele está gastando 10 minutos por cigarro, e quem fuma sabe o que eu estou falando, ninguém fuma um cigarro por dia. Vamos falar que ele vai fumar um na parte da manhã e outro à tarde, já são 20 minutos que ele me roubou dos 100 que eu comprei dele. Gente... Então é pensar diferente e enxergar diferente as coisas. É que é complicado, né? Assim, acaba soando até meio, vamos dizer assim, meio capitalista, né? Mas no Exato. final das contas, tudo realmente é voltado pro lucro, né? Tudo volta pro dinheiro. É um ciclo que realmente se fecha sempre dessa mesma maneira, né? Em qualquer segmento. Aí é independente se é ramo da saúde, se é químico, se é, né? Enfim, não importa. Eu brinco muito com os clientes que contratam a gente para aumentar os seus resultados, modernizar a fábrica, etc. Eu falo, tem duas formas de você trabalhar. Ou é pelo amor ou é pela dor. Qual que você quer? Né? E aí o pessoal falou, não, tem que ser pelo amor. Eu falei, pelo amor é bônus. Pela dor é castigo. Qual que você quer? Ele, mas me explica. Uhum. Então, vou te dar um exemplo. Teve uma obra japonesa, estava atrasada 6 meses a obra. E tinha muitos colaboradores. Né? Então, você que está me assistindo, é bem legal isso, quando você vai contratar um pedreiro, um empreiteiro, um encanador, um eletricista, não importa a mão de obra. Você está contratando. Vai contratar, contrata com metas diferentes. Porque se você contratar por dia, ferrou. Se você contratar por hora, ferrou. Porque ele sabe quando acabar aquela obra, ele vai ter que procurar outro trabalho. Então, quanto mais tempo demorar aquela obra, mais dinheiro seu ele vai estar tirando. Uhum. E existem grandes companhias, você tem que contratar mão de obra temporária. Aquele colaborador, ele sabe que o trabalho dele é temporário. Quando acabar aquela obra, ele vai ser dispensado. Então, às vezes, ele acaba ficando com um processo moroso, ou seja, lento, porque a obra era para ser... Por isso que o Brasil é assim. Você vê, o Brasil fala que vai entregar uma obra em 1 ano e gasta 2, 3 anos para poder entregar. Ou até mais. Ou até mais, ou nunca entrega. Ou nunca entrega. Né? E aí, vendo isso, os japoneses doidos, né, que eles montaram uma fábrica aqui no Brasil, e a gente assumiu depois de 6 meses essa operação, eu mandei 50% embora dos colaboradores que tinha, e em 3 meses eu coloquei a obra nos trilhos, no cronograma. E aí eles falaram, Júnior, que milagre que você fez. Eu falei, eu não mandei 50% embora? Eu falei para todo mundo, se eles cumprirem a meta, eu pago o dobro de salário para cada um deles. Aí eles, Júnior, mas nós vamos perder dinheiro. Assim, eu falei, não estou perdendo dinheiro. Você só reduziu, entendi. Não, mas o custo é o mesmo. Eu falei, não, o custo não é o mesmo. Você não tem hotel, você não tem café da manhã, você não tem almoço e não tem janta de 50%. Eu já te dei economia. Estou gastando, o salário é o mesmo. Agora, os custos são menores. A manutenção, né, de cada colaborador, exato. enfim. Vou dar um exemplo. Se eram 1.000 pessoas, você tira 500. São 500 pessoas que não estão dormindo no hotel. São 500 pessoas que não estão tomando café da manhã. São 500 pessoas que não estão almoçando, não estão jantando. Sim. Para pensar uma economia. Às vezes, da situação, né? Não, faz uma questão bem simples de economia. 13º, tudo que não teve 500. Qual foi o problema de eu dobrar o salário deles e eles me entregarem mais? Só que eles só recebem mais se ele entregar mais. Entendeu? É a motivação, né? Vamos falar uma coisa sobre emprego. Hoje eu vejo os índices aí de desemprego e o pessoal fala, não tem emprego. Tem muito emprego. Se você for para Santa Catarina, tem muito emprego. São Paulo tem muito emprego. O Brasil inteiro está buscando mão de obra? Mão de obra. A mão de obra existe, mas... A necessidade existe, né? Só que... E tem a mão de obra também. Sim, só que as pessoas não estão querendo preencher essas vagas, não é? Exatamente. E como a gente trabalha em trabalhos sociais, eu e minha esposa, né, principalmente, a gente fez um estudo muito profundo sobre isso. Por que as pessoas não querem trabalhar e ter emprego? Porque muita gente pede ajuda e a gente vai lá até ajuda, dá um emprego e a pessoa vai lá, trabalha 40, 45 dias, ó. E vai embora. Vai embora. Vou te contar uma história aqui bem legal. Conta porque tem pauta pra isso, hein? Tem pauta, né? Num sábado, eu tava indo para dar um treinamento para uma rede de lojas de tintas, né? Que eles queriam aumentar o resultado das vendas dele. E em um dia eu consigo aumentar de 30% a 50% as vendas. Vou deixar você curioso com isso, mas eu não vou ensinar, senão os contatos do Júnior estão aparecendo tudo aqui embaixo para vocês, isso né? Aí, gente. Enfim. Então, essa pessoa sempre passava ali, 6 horas da manhã ele já estava lá vendendo a balinha dele no farol. Então, ele era pontual. Então, sempre que eu passava, tava lá. Ali. Nesse sábado eu fui, parei para conversar com ele. Falei, cara, você não quer sair do farol e trabalhar em outro ramo? Cara, eu tenho, mas eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Cara, entra no carro e vamos, vai começar hoje a sua oportunidade. Sua vida muda hoje.
Ô, louco. E aí, desse jeito. levei ele passou um dia inteiro de treinamento para poder vender tintas nessa loja, sem saber nada de tintas, mas aí nós ensina, dá todo o treinamento. Tem E- todo o suporte? Exato, e a loja contratou ele. Com 45 dias ele pediu para ser dispensado. E aí isso foi uma frustração. O Júnior, deu certo, a gente aumentou, mas aquele colaborador que você trouxe, que você tirou da rua, né, que ia ser o melhor colaborador, ele desistiu. E isso me incomodou. Eu queria entender por que ele desistiu. Aí você foi atrás dele. Ou não? Tava no Farol. Tava vendendo. E eu tô falando isso para você que tá me assistindo, não deixe de comprar produtos de quem tá vendendo no Farol, porque eles precisam. Mas na cabeça dele, com o pouco conhecimento que ele tem, aquilo era melhor para ele. E aí eu fui entrevistar ele, levei ele para almoçar comigo. Cara, eu preciso saber por que você desistiu. Cara, você tinha um emprego agora. Você tinha a chance de mudar a sua história. Aí ele falou, Júnior, lá eu tô recebendo lá R$1.500, mais o comissionamento, só que eu perco o Bolsa Família fazendo isso, e eu no Farol eu tiro 1.500 a 1.800, mais o Bolsa Família, e eu faço o meu horário e eu não tenho dor de cabeça. Lá eu tenho que receber ordem, né? Aí eu falei, opa, caramba, me explica isso direito. Eu quero entender. Ele falou, cara, às vezes eu tiro 3, 4 mil reais por mês e eu não tenho que prestar nada pra ninguém. Lá eu vou ter. Eu falei, cara, mas lá você vai ganhar uma profissão. Se você Experiência. pegar uma carteira de uma grande empresa, talvez você ganhe 10, 15 mil reais de comissão. Né? E fui explicar, cara, mas até isso acontecer, ali eu tô de boa, faço a hora que eu quero. Se eu não quiser trabalhar, ninguém vai mandar. Aí eu fui entendendo. E aí a gente foi trabalhando inverso. A gente viaja bastante. E eu fui vendo os estados brasileiros e conversando. Cara, você não tal. Muito parecido. Muitos também recebem um Bolsa Família, faz o cadastro no Uber. Quase todo mundo hoje que trabalhava na linha de produção virou Uber. Olha só. E aí, ele tendo 2 cadastros, o governo não enxerga. Um ele está recebendo o Bolsa Família e o outro ele trabalha de Uber e complementa a renda dele. Meu Deus. Olha só. E hoje não tem. No Brasil inteiro está querendo contratar mão de obra para trabalhar em linhas de produção, ou seja, trabalhos repetitivos. Só quem é que quer ficar ali para ganhar R$1.800? Se ele for trabalhar de Uber, ele ganha mais e ainda tem o Bolsa Família ainda para ajudar ele. Ou vender no Farol. Porque vergonha não é problema de vergonha, porque o cara que acorda cedo e vai no Farol para vender uma bala e bate no vidro do seu carro, muita gente educada... E muitos falam não, e tem gente Exato. que ignora. Exato. Finge que aquela pessoa nem existe, né? Isso. Então não era problema. Eu falei, essa é a melhor mão de obra que tem, porque ele não tem, ele já quebrou aquela barreira Da vergonha, né? vergonha, É verdade. né? Mas o mais importante para ele não era vergonha, era ninguém mandando nele. Caraca. Isso se chama orgulho. Então esse é o problema da humanidade, o orgulho. Seja o cara milionário ou o cara pobre, o orgulho derruba uma pessoa. Olha como, gosto até de falar Jesus Cristo, vamos falar um tópico desse. Tava lá os apóstolos discutindo quem ia sentar junto com Jesus Cristo à mesa, né? Me perdoe quem não é cristão, não é religioso, mas é uma história que é bem legal para você refletir. E aí eles ficaram ali discutindo por muito tempo, até que Jesus chegou. Ah, quem vai sentar, né, com ele? Aí Jesus foi lá e foi lavar o pé de todos eles. Aí eles, não, mestre, como você vai lavar meu pé? Não somos dignos, Não né? somos dignos, né? Então, ou seja, olha a simplicidade. Se ele é Deus e tá lavando o seu pé, você tá ali discutindo para sentar do lado dele. Olha só, uma coisa que é uma coisa mais humilde do que isso, que é aquele, os últimos serão os primeiros. Uhum. Então, quando ele falou aquilo de, eu não quero ninguém mandando em mim, que nem, eu sou empresário, muita gente pensa, empresário não tem chefe, ele é dono do negócio dele. Eu tenho vários chefes. Cada cliente é um chefe, é pior, e cada chefe eu não sei como ele vai vir. É verdade. Tem um que é educado, tem outro que não fala, tem outro que você tem que descobrir o que ele tá pensando. É verdade. Então, né? Então é muito complexo. Todos nós temos que ter essa sensibilidade e essa humildade. E, infelizmente, nós estamos perdendo o controle porque ninguém quer nada. Essa geração não quer tudo imediato. Então, e além da geração que quer tudo imediato, tem o lance ainda da pandemia, né? Que deu, acho que, uma intensificada. Exato. Acelerou as coisas. Nessa situação. Porque, antigamente, assim, algumas empresas não tinham o hábito de trabalhar home office. Uma resistência muito grande, né? Mas aí a pandemia obrigou muitas empresas a fazerem dessa forma, senão fecha a porta. Exato. Não tem como continuar.
E aí, consequentemente, precisou atrelar a tecnologia e trazer tudo isso. E o ser humano já é muito individualista por si só, pela própria natureza, né? Não tem como a gente não falar sobre isso, Sim. né? E aí, percebeu-se que, poxa, eu não preciso estar na empresa mais. Poxa, tá tão agradável ficar aqui na minha casa sem precisar encontrar meu chefe, sem precisar encontrar o meu gestor. Tá tão bom aqui. Ou ao contrário também, o índice de divórcio aumentou muito na pandemia. Por quê? Pessoas que também ficam frenéticas full time só no trabalho, precisou encarar os problemas que sempre existiram dentro da própria casa, Com certeza. né? Mas ali não tinha como esconder mais. Não dava mais pra empurrar pra debaixo do tapete, Sim. né? Porque tava ali, todo mundo no mesmo ambiente. Então, eu acho que a pandemia acabou trazendo um pouco dessa... Acelerou todo esse processo também, né, Júnior? Como sim. que você, dentro da GMP, encara tudo isso? Como que vocês lidaram, passaram por essa situação? Bom, foi bem interessante esse aspecto, né? Eu quero depois falar sobre essa questão da pandemia, da separação, que é bem legal também, que eu fiz um curso para entender como é o cérebro da mulher e como é o cérebro do Legal. homem. Isso ajudou bastante e ajuda a diminuir bastante os divórcios, né? Também. Mas na GMP foi bem interessante, que eu estava voltando de viagem, e aí os colaboradores já tinham votado lá, conversado, meu irmão, meu sócio lá, falou, ó, vamos fechar a fábrica por 3 meses. Como A assim? fábrica de vocês fica Na região do ABC. na região do ABC mesmo. Isso aí. Tá. E aí falamos lá, como assim vai fechar? Como que os clientes vão receber os materiais? Não, que essa pandemia aí é sério, tem muita gente morrendo, tal. Falei, não, para tudo, nós não vamos fechar não. Aí rachamos, vamos sentar e vamos conversar. Pedimos licença para os colaboradores, sentamos lá, falei, meu amigo, olha o tanto de contrato que a gente tem. E a pandemia, me perdoe quem está assistindo, quem perdeu seu ente querido, né? O que eu vou falar para vocês, a vida continua. É chato, a vida continua. Eu falei para ele, cara... O mundo não tem dó de ninguém, né? A mundo- verdade é essa. não espera, infelizmente. Eu falei para ele, com essa pandemia, você precisa analisar o que vai acontecer. Então, tira o coração agora e vamos pensar com a razão. Porque se você toma uma decisão, é que nem uma briga, você falou de separação, brigou com seu marido, tá com a cabeça cheia, quer tomar uma decisão, você vai fazer besteira. Não se toma decisão com a cabeça quente, esfrie e analise. Então, foi a mesma coisa na empresa. Todo mundo estava falando, vamos fechar. É. Todo mundo. E foram as piores decisões para um e as melhores decisões para outro. Por quê? Vou explicar para você. Vamos dar um exemplo da nossa empresa. Vamos fechar, não vamos? Eu falei para ela, ninguém é obrigado a trabalhar. Então vamos conversar com todos os colaboradores, e vamos perguntar quem tem idosos em suas casas, que está com medo de levar bactéria para sua casa, Sim, por o exemplo. vírus, né? Quem não tem, quem não está preocupado com isso, vamos balancear e vamos... quem quiser sair, sem problema, a gente sai, a gente vai dispensar e vamos contratar outras pessoas que queiram trabalhar na pandemia. Porque quem comprou da gente quer receber pelo produto. E nós não temos fôlego para poder falar pro cara, não vou te entregar o produto, vou te devolver aqui tantos milhões que você me deu. Não funciona assim. O mundo é capitalista, não tem jeito. Então vocês querem acabar com a companhia ou querem perder seus empregos? Uhum. Né? E aí sentamos lá, fizemos uma negociação, acho que dos colaboradores que tinha, talvez 8 saíram, o restante ficou. Foi a melhor coisa que a gente fez, foi a melhor decisão que eu tive. Envolveu risco de vida? Sim, mas calculado e cada um com suas responsabilidades. Foi a maior venda da história da humanidade tintas. Por quê? Então, como que o cara vai ficar aguentando a esposa dentro de casa? Ele tem que inventar alguma coisa para fazer. Teve que pintar a casa. Tá vendo, né? Não, mas... Tô brincando. Não, mas... Não, é verdade. Um exemplo. Mas foi enxergar É. diferente. Eu falei pro Sim. meu irmão assim, meu amigo, para pensar. Quantas horas você passa com a sua esposa? Sua esposa trabalha fora e você trabalha fora. E aí vocês... Só pra dormir, olha lá. às Exato, vezes, aí né? vocês Assim. vão lá e se encontram. O maior índice que vocês estão junto, tudo é matemática, tá? Me perdoe, meu cérebro funciona assim. São os finais de semana, correto? Uhum. Quantos finais de semana não tem uma discussão entre vocês dois, uma divergência, qualquer coisa boba? Ah, ele falou, Júnior, sei lá, fala, cara, me dá um número. 15%. Tudo bem, agora imagine 15% mais 5 dias. Vai aumentar essas discussões se você ficar em casa com ela. E quanto vocês estão maduros para não acabar com a relação de vocês? Você vai ter que ocupar seu tempo. Você vai querer Sim. jogar videogame, que ele adora jogar videogame,
Ou você vai ter que reformar aquela torneira que tá pingando, que você não faz nada. Que você fingiu que não existia o Exato. problema já há tanto tempo, né? Aquela sala da bagunça, ela vai ter que arrumar. Mas isso vai ser rápido. E aí depois vocês vão fazer o quê? Vai ter discussão. Mas até isso acontecer, o povo vai consumir mais. Vai comprar mais online. Vai comprar mais produtos que normalmente ele deveria estar comprando, que ele não está comprando. Porque não vai ter onde gastar o tempo. As pessoas vão gastar o tempo. E nós vimos isso no supermercado. Não podia trabalhar, mas o supermercado estava lotado. Tava cheio de gente. Pet shop arrecadaram muito dinheiro, porque não tá trabalhando, todo mundo levava seus bichinhos lá para passear, porque a vida não para de existir. É verdade. Não, e outra, um índice que também aumentou muito foi teve design de interiores, né? Sim. Que arquitetos e tudo mais ganharam muito bem. Desenvolveram projetos para casa, para os apartamentos nessa época, porque as pessoas ficaram em casa e falaram, gente, como é que eu não percebi essa necessidade antes? A gente não tem um espaço aqui de escritório nessa casa, não tem um espaço de sei lá, de reunião em família adequado, a gente não tem uma planta nessa casa, pelo amor de Deus, vamos trazer um verde para esse ambiente. Então, Sim. paisagismo aumentou, coisas que as pessoas com essa visão que você teve, né, realmente conquistaram muito o mercado, mesmo em meio a uma época tão complicada. Exato, mas olha o mais importante, vocês estão assistindo quando tá todo mundo correndo para a direita, não corra junto. Pare, respire para ver o que está acontecendo e ver se você vai para a direita. Não vai no efeito manada, né? Não vai no efeito manada. Então, todo efeito tá querendo falar para você. Não é todo mundo que nasceu para ser líder. Não vamos falar que todo mundo nasceu para ser... Se todo mundo fosse dono de empresa, não ia ter produtos, porque ninguém queria trabalhar para ninguém. Então, é enxergar. É pandemia? Vai ter risco? Vai. Quais são? A nossa vida é um risco. Quem garante que eu vou sair daqui hoje e vou chegar em casa? Se eu ficar com esse medo, que eu não sei o que vai acontecer no meio da estrada, eu não estaria aqui. É verdade. Então, é analisar. Então, eu analisei o risco, pandemia, mesmo não sabendo todos os riscos, né? É porque a gente foi conhecendo ao longo da experiência que a gente foi vivendo ali, né? Exato. Ninguém sabia de nada. Nós víamos os As coisas vídeos. foram acontecendo. Nós estávamos vendo os vídeos lá de fora que a gente não acreditava que estava daquele jeito. Sim, exatamente. E aí, sai da questão emocional, não pensa com o coração, pensa com a razão. Deus é razão, razão. Quem decide coisa pelo coração vai quebrar a cara. Então, é razão. E nós mulheres, nós somos mais emocionais, né? Eu costumo dizer que... Por isso que ela casou comigo. Não, é sério. Isso é uma realidade, É a né? realidade. É incrível ver como muda a mentalidade mesmo, né? Das mulheres e dos homens em relação a isso. Ao Sim. emocional e racional, né? Exato. Então, uma decisão tem que ser muito calculada. Você que tá assistindo a gente, está pensando em montar um negócio, é só você começar a escrever. Comece a escrever. Primeira coisa, eu vou dar uma dica para você. Vamos lá, dicas pessoais, assessoria gratuita. Você está querendo mudar de ramo ou está querendo, do ramo que você trabalha para alguém, criar o seu negócio? Primeira coisa, comece a escrever quais são as dificuldades que você vai ter. Mesmo você sem saber quais são. Por exemplo, eu não tenho capital para começar. O capital não é um problema. Dá para você começar um negócio com zero. Júnior, é impossível começar um negócio zero. Vou te explicar agora. Marca aí. Quais são as suas redes de relacionamento? Você tem clientes que você já prestou serviço. Seja para a empresa que você trabalha, ou seja para você mesmo. O que esses clientes precisam que você tenha essa rede? Ah, talvez eu já vendi para ele vez uma cozinha. Pô, mas já passou todo esse tempo e o quarto dele já não estava tão bonitinho. Vai lá oferecer um projeto para ele, do quarto. Se ninguém ofereceu, o não você já tem. Agora, se você pegar 10 desses clientes, eu te garanto que é impossível dos 10, 2 não comprar os móveis para o quarto. Se você souber fazer a proposta certa. Qual proposta? Cara, eu tô saindo da empresa, tô montando o meu negócio, eu consigo fazer um dormitório para você muito mais econômico, comprando a matéria-prima no seu nome, porque eu não tenho como comprar matéria-prima, e só vou estar entrando com a minha mão de obra, que é a minha expertise. Já montei um negócio sem tirar R$1 do bolso. Gente... É pensar diferente e enxergar diferente. E, assim, mas, Júnior, assim, com todo respeito, Tá. não é todo mundo que eu acredito que tenha essa coragem, Não, vamos dizer não é. assim, não é? Não, de não é, se não expor desse jeito, porque você tem que ter coragem pra colocar a cara a tapa, né, rapaz? Tem que ser cara de pau. É, você tem que ter esse tino, assim, de falar, cara, é o seguinte, porque todo mundo fala que o não você já tem, mas eu acho que nós estamos vivendo uma era
onde as pessoas elas paralisam e vivem muito na expectativa, né? Ah, meu sonho é esse, mas acabam não agindo, muito porque não tem essa coragem de ir lá e dar a cara a tapa pra ouvir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 nãos, se necessário for. Sim. Entendeu? É uma geração muito frágil emocionalmente. E ela passa a ser forte quando? Quando? Responda você. A resposta é que não quer calar. A gente só aprende de duas formas, pelo amor e pela dor. O amor, nós já vimos que não funciona. Uma sociedade só de amor não vai pra frente. não vai pra frente. Então tem que vir a dor. A dor acontece como? Ele tá crescendo, engravidou a namorada, nasceu uma criança. Não é mais só ele. Agora Tem uma família. Tem uma família. O meu salário não tá dando pra dar uma vida boa pra essa família. E aí ele começa a ter um novo comportamento que é sobrevivência. E não é mais só ele. Ah, você é mandado embora da empresa, era só ele, tudo bem. Mas agora tem uma criança. Tem uma esposa. Tem uma esposa. Se tiver esposa nessa vida Sim. agora, né? Normalmente às vezes não tem esposa, mas se ele não pagar a pensão, ele vai acontecer o quê? Vai ser preso. Sim. E aí ele começa a ver programas como esse, entender o que está acontecendo, o que ele não fez lá atrás que deveria ter feito, ele vai ter que fazer agora. E aí deixa de ser uma vergonha e nasce dentro dele uma garra que ele nem sabia que ele tinha. Que agora ou ele faz, não tem outra opção. É um instinto mesmo. É um instinto de sobrevivência, né? exatamente. Nós estamos aqui, ó. Ninguém consegue imaginar. Eu gosto de brincar muito. Acabou o mundo, só tem nós dentro dessa sala aqui. O que tem pra comer aqui? Ah, tem uma barrinha ali. No começo... Tem um croissant que é de mentira. Ali tem uma plantinha que é artificial. Exato. Nós vamos buscar... Tem água e pouca ainda. Nós vamos buscar sobrevivência, concorda? Sim. Quem é que vai ter coragem de comer um outro aqui primeiro? Que horror, Júnior. Tá repreendido aí. Mas daquele filme. Como que chama, E eu conheci um dos sobreviventes desse filme. Perdidos na Neve. Mentira. Sim, é um dos clientes nossos. Não é Perdidos na Neve, gente? Como que é o nome? Oi? Do avião, dos Andes. Da Cordilheira dos Andes, lá. E ele trabalha numa fábrica de tinta, um dos sobreviventes. Conheci ele lá no Paraguai. Louco, sério? Exato, então a sobrevivência é isso. Ai, imagine. Esse filme realmente Nossa, veja aí o nome que vale a pena a gente recomendar. É um filme muito bom. Eu também não lembro aqui, mas falando sobre isso, então, eu vou vendo como eu atendo muitos clientes. E eu adoro a história, porque cada pessoa é uma história. Mas todos eles têm um gasto. Oi? Sociedade da Neve, gente. Assistam esse filme, realmente é uma história de vida. É um negócio que faz a gente refletir e sair fora da caixinha, desse jeito que você falou. É um filmaço. Só você pensar na pandemia, quantas coisas se mudou, quantos hábitos se mudaram. Todo mundo fala, não muda. Muda, tem que mudar, não tem jeito. Você vai no banco hoje, às vezes não tem mais o caixa. Você vê senhores fazendo transação pelo celular. Pois é. Que se não tivesse a pandemia, não estaria fazendo. Exatamente. Estaríamos acomodados, ou seja... Foi obrigatório mudar Foi na dor, né? Então a gente tenta, não pela dor muitas vezes, mas criar essa dor. Falar, meu amigo, ó, você tá com a sua empresa. Se você não automatizar, ou se você não mudar essa metodologia que tá enraizado no proprietário e nos funcionários mais antigos, você não vai conseguir dar sequência daqui mais 5, 10 anos. A empresa vai falir. Vai falir, não tem jeito, E você vai chegar nos seus 80, 90 anos e vai ver os seus herdeiros brigando pelo que sobrou e perdendo todo o padrão de vida que você tem. Ou você automatiza ou já era. A gente costuma dizer também que as empresas que resistem à tecnologia, à automação, elas vão ser engolidas pelo próprio tempo. Não tem como. Eu gosto de falar muito da China. Não tem jeito, né? Nós temos uma visão muito distorcida da China. Muita gente ainda acha que a China vende só produtos ruins. Não, lá tem produtos de altíssima qualidade, como no Brasil tem produtos de altíssima qualidade e de péssima qualidade. Ele atende todos os públicos. Então, é uma visão muito distorcida que a gente tem. Preconceito mesmo, né? Por falta de conhecimento. Né? É aquela ignorância que o ser humano insiste às vezes... Foi inserida. Em algum momento foi inserida. Aquilo. Vou te dar um exemplo. O carro brasileiro não presta. Um carro alemão presta. Nós tínhamos a Gurgel, né? Nós não impulsionamos ali, não deixamos a Gurgel. Se a Gurgel tivesse até hoje, ela seria uma empresa moderna e bem, né, sucedida. Então, como a gente foi criado? Aí é entender a história, que nem quando eu fui pro Japão e fui brincar, que eu adoro essa questão de cultura, nós somos uma criancinha, um bebê.
Quantos anos a gente tem de vida perto de um Japão? Né? Perto de uma China? Então. O que nós estamos passando aqui... Eles já passaram anos... Então, isso é uma coisa que eu falo também. Às vezes a gente compara o Brasil, né? A mentalidade, eu digo, do Exato. brasileiro com a mentalidade dessas pessoas, né? Que moram no Japão, dos japoneses, dos alemães. Cara, eles já passaram por coisas que a gente Exato. E aí a nem gente... sonha em passar. E aí eu vou né? falar uma coisa que contradiz, às vezes, algumas coisas que a gente pensa e é que a gente está falando aqui. A gente pensa que quanto mais grande é a população do país, quanto mais rica, às vezes, elas são as mais inteligentes. As maiores companhias são as que maior têm problemas de lidar com as pessoas. Ou seja, tem mais dificuldades e mais morosidades no processo. Por quê? São várias pessoas para poder tomar uma decisão. E quanto mais pessoas tem, mais moroso fica. Mais difícil é. Mais fica. Então, por exemplo, aqui na região tem uma fábrica de tintas, né? Decor Colors, por exemplo, tá super famosa aí. Sim. E como ele cresceu tão rápido? Porque ele não ficou com os braços cruzados enquanto algumas empresas estavam com os braços cruzados, por exemplo, na pandemia. Uhum. Então ele pensou coisas fora da caixa, atendeu o que o público quer e entregou o que ele queria. Então hoje nós vemos uma maior empresa do mercado brasileiro sendo vendida porque perdeu uma parte do share de mercado ali para uma Decor Color. Decor Color está faturando 300 milhões por ano. Uma empresa, se você parar para pensar, muito simples. Hoje é a maior rede de lojas que tem no Brasil. Eu falo dele que eu dei um prêmio para ele agora, me convidaram para dar um troféu para ele, né? E por coincidência fui eu que dei o troféu para ele e para o Léo. É um empreendedor nato aqui da região, né? E que fez uma revolução. Hoje, grandes companhias de fora do Brasil vêm para o Brasil para ver o modelo de loja dele, se inspirando nele. E se você for ver qual é a experiência que ele tinha nesse segmento. Quantas faculdades, quantos engenheiros trabalhavam com ele. É verdade. Então não tem a ver com... É ousadia, né? É a ousadia do empreendedor. É isso aí. Que isso eu acho que é muito instintivo, assim. E tem que ser realmente muito natural. E ele teve a cara de pau de ir lá no programa, no Shark Tank, né? E lá Falou com o Apolinário. Falou com o Apolinário, né? Enquanto... E detalhe, isso é mais importante para você estar escutando. Não desista do seu projeto por causa dos nãos. Porque o não já vai começar, às vezes, do lado da sua cama, da sua esposa. Da família ou da sua mesmo, mãe, né? Ou do seu pai, ou do seu irmão. As pessoas mais simples falam, cara, não faz isso que não vai dar certo. Não vá por isso. Não faça. Você viu, o Léo, ele tinha recebido não de quase todo mundo e ainda criticaram ele. Chegou no Apolinário, proposta. Mudou a história dele. Mudou a vida. Se ele tivesse desanimado ali, ele tinha perdido tudo, talvez. É verdade. Então, ele acreditou. O mais importante é acredite. Deus fez as coisas através do quê? Da palavra. A palavra tem poder. Nunca fale palavras de perdição. Nada que for ruim. Fale só coisas boas. Porque só profetizar boas palavras, né? Não, eu vou conseguir, eu posso e eu vou vencer. Já começa assim. Que você vai vencer. Porque a fé move montanhas. Então é importantíssimo você que está pensando em empreender, montar o seu negócio. Acredite, Papai do Céu, e acredite em você. Os não vão vir naturalmente. Você já está cheio de não. Não sei se vai dar certo. Tira isso fora. Já deu certo. Você já está pensando em fazer. Já pensou? Agora coloca em prática. Então, analisa, escreve. Tira o coração fora. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de me maquiar. Vou montar uma empresa de maquiagem. Só que às vezes a família da pessoa tem projetos de arquitetura. Qual que está mais fácil para ela começar o negócio? A maquiagem ou a arquitetura? Arquitetura? E para que ela vai arriscar na maquiagem se ela já está com a vida ganha? Não, mas é uma coisa de amor. Então, acerta a arquitetura e por hobby vai para o amor, que o amor também pode virar um negócio muito lucrativo. Tem grandes empresas aí que se tornaram lucrativas que começou pelo amor. Foi uma paixão, né? Mas, Júnior, como que você lida, principalmente nas palestras que você dá, né, que você inspira outros empreendedores também, auxilia, né, outras pessoas nessa jornada do empreendedorismo, como que você fala isso hoje em dia, sendo que, principalmente nas redes sociais, a gente ouve muito essa teoria de que você tem que trabalhar com amor. Não, porque você tem que amar o que você faz. Se você não ama o que você faz, você vai... se consumir com o tempo. Bom... Como que você... Porque assim, você tá falando de uma forma racional. Exato. Mas querendo ou não, não é o que a gente acaba encontrando hoje, principalmente nas mídias sociais. Sim. Existe toda essa ilusão
de que dá pra ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que você ama e que, teoricamente, do jeitinho que você quer, da maneira como você quer. Só que isso é uma ilusão, a gente sabe que é uma ilusão. Eu falo por experiência própria. Quando eu fiz jornalismo, o meu sonho era apresentar o Jornal Nacional do lado do William Bonner. Legal. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Quando eu era uma criança, praticamente, uma mentalidade infantil ainda, tipo, bem adolescente, esse era o meu sonho. Só que eu não sabia como que era o mercado de trabalho, porque eu não estava naquele mercado ainda. Então era apenas uma ilusão de que seria fácil chegar lá. E quando a gente vai pro mercado, a gente vê que não é assim. As coisas não são simples assim. Não adianta você ser só bom no que você faz. Tem todo um caminho que você precisa trilhar. Não que eu não pudesse realizar esse sonho, né? Exato. Se você pensa, eu acredito que você pode concretizar. Só que, às vezes, você vai se descobrindo ao longo do caminho e vai vendo que nem era aquilo que você realmente queria. Você vai descobrindo outras coisas, vai vendo que, na verdade, eu fiz direito, mas, na verdade, eu não amo direito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Por isso que eu tô te perguntando, como que você auxilia e orienta os empreendedores nesse aspecto? Como empreender, às vezes, num ramo que não é aquilo que, às vezes, ele acha que é o caminho para ele? O que passa, vou te explicar para você primeiro na palavra, tá. Para tirar isso, o que vamos falar assim, a maioria diz, não, tem que seguir o coração, né? Então, eu fui aprender isso com os anos, né, também. Sim, a sua experiência conta muito, claro. O livro da vida, a Bíblia, independente se é católico, se você é protestante, não importa. Leia a Bíblia. Tem todas as respostas que eu tô dando para vocês aqui, tá lá. Por exemplo, lá tá escrito que o coração... É um manual, né? É o manual da vida. Tudo que eu já fiz de errado, se eu tivesse lido lá antes, eu não teria errado como eu errei. Tem tudo que você imaginar mesmo. Por exemplo, para dar resposta baseada na palavra de Deus. O coração é enganador. Olha como é divergente do que nós estamos falando aqui. Siga o seu coração. Se seguir o coração, você vai quebrar a cara. Porque o coração é enganador. O coração está querendo comprar. Compra o que está olhando. Você vai para onde? Para onde você está olhando. E às vezes para onde você está olhando, você vai quebrar a cara. Porque você não está vendo o que tem por dentro. Você só está olhando a imagem. Então você tem que trabalhar com a razão. E aí quando a gente vai dar assessoria para o pessoal, vai fazer um projeto ou vai transformar a empresa daquele cliente, até mudando de segmento, a gente faz um diagnóstico, é o DNA. Eu falo para ele, uma coisa são os seus sonhos. Aí eu separo. Aqui é o seu coração. Aqui é a razão. Você consegue fazer esse filtro, né? Sim, dentro desse projeto que você desenvolve com o cliente, dessa assessoria, você consegue fazer tudo isso, né? Tudo. Que legal. Inclusive, eu mostro para pessoas, falo, manda embora todos os parentes, porque a empresa não é feita de parentes, a empresa é feita de profissionais. E você não tem profissionais, você tem parentes. Pô, mas é meu filho, é minha filha. Eles não nasceram para o seu negócio. Não quer dizer que é o seu DNA que ele tá aqui. Eu sou de uma família de 6 irmãos. Você vai falar para mim, os 6 irmãos trabalham com você na companhia? Não. Em algum momento tivemos que se desligar. Porque não era o negócio deles. Não era o ramo, né? É porque a pessoa tem que gostar. É diferente de amar. Você só faz o que você ama? Com certeza não. Então eu não posso tomar decisão só pelo que eu amo. Eu tenho que tomar decisão como que eu vou sobreviver e como eu vou dar uma vida boa para minha família e para mim. Então a gente vai com a razão em tudo que a gente faz, apoiado na palavra de Deus, que nem eu te falei no início, e vamos ali organizar. E aí a gente vai lá e organiza. Quantas vezes eu chego lá, eu vejo, a sua filha tá no cargo de direção da empresa. Por quê? Ela passou por quais setores da empresa para chegar a cargo de direção? Só porque é sua filha? Isso dói. Então a verdade machuca, né? A verdade machuca, mas eu tenho que mostrar para ele a realidade. Eu sou um doutor que estou fazendo o diagnóstico da companhia dele para essa companhia crescer mais ainda e não descer. Porque o que mais tem são assessorias para aumentar a lucratividade da empresa. E quebram a empresa. Nós estamos com um cliente agora que contratou a gente, nós estamos tentando socorrer eles. Contratou grandes consultores. O que o consultor faz? Você é uma pessoa experiente, entrevista muito bem, só que você está ganhando 100 mil reais por mês. Aí eles falam, vamos contratar uma jornalista mais nova para pagar 30. Só que ele esquece quantos seguidores você tem. Qual é o know-how que você passa para aquelas pessoas que estão te seguindo. Então, uma empresa é feita de pessoas. E aí eles vão lá e começam a cortar, a primeira coisa, os maiores salários.
maiores salários, maiores experiências. Quando eu tiro essa experiência de dentro da empresa, eu estou tirando o DNA da empresa. Uma empresa não é uma pessoa que faz... a empresa lá... É um ser vivo, né? A empresa... A empresa, ela é viva. Sim. Só que ela tem seus braços, suas pernas. Sim. São feitas por pessoas, por mais automação que exista. E aí essas consultorias vêm reduzir os custos. Convênio médico, troca o convênio médico. Mas ele não pensou na família. Olha só. Imagine você sendo colaborador de uma dessa empresa. Ele tinha lá um plano de saúde muito bom. Só que essa consultoria que chegou lá agora vai reduzir custo, que quer aumentar a lucratividade, porque ele ganha a lucratividade que ele vai trazer dentro da companhia. Ele vai lá, muda uma coisa simples. Convênio médico. Simples na cabeça dele. Ó, cada colaborador aqui estava custando R$300. Tem esse aqui que custa 200. Aí quando a esposa do colaborador vai lá procurar fazer o exame com o filho, vê que ela tem que ficar esperando 3 meses para fazer um exame. Você acha que ela vai falar o quê pro marido? E o marido vai trabalhar no outro dia de que forma? Feliz ou triste com a empresa? Aí perde produtividade. Perde produtividade. Perde a motivação, a pessoa perde a vontade de trabalhar na empresa. Simples. Fica com medo. Porque geralmente, né, a gente tem até essa teoria, né? De que quando chega uma empresa de consultoria, às vezes numa empresa que tá tentando mudar de ramo, melhorar a lucratividade, aumentar a produtividade, enfim. Não que empresas de consultoria não sejam um problema, não é isso não. Não. Mas é analisar com esse olhar clínico e racional, né? Porque às vezes reduzir esse valor da assistência médica não é o canal, não é isso que vai salvar o caixa da empresa. Isso aí. Né? Muito pelo contrário, porque aí diminui a produtividade, aí a empresa não vende mais a quantidade que vendia, não consegue entregar para o cliente no prazo determinado, pronto, aí o cliente para de pedir e pronto, aí é aquele ciclo. Mas, né? Enfim. Mas olha só que legal, nós falamos só do que ele vai perdendo. Sim. Então começa só perde, né? Do cara ali que faz parte desse corpo, né? Que a empresa é um corpo. Sim. Já tá desanimado porque a esposa já ficou o dia todo lá na cabeça dele falando. Já chegou bravo na empresa. Vai perdendo tudo isso, mas ele perdeu o principal. Ele mandou, por exemplo, uma jornalista que nem você, que ganhava 100 para contratar uma de 30. A concorrência foi lá e contratou você por 100. Quantos seguidores você levou para lá? É o cliente. O cliente, às vezes, ele vai junto com a pessoa. É verdade. Né? O comercial da empresa, toda empresa tem comercial. Uma empresa sem vendas não é empresa. Para que a Coca-Cola faz propaganda? Até hoje, né? Todo mundo conhece Coca-Cola. Todo conhece. Por quê? Se ela deixar de fazer a propaganda, ela vai perder espaço de mercado. Ela tem que ficar sempre lançando, sempre ligada, sempre atualizada. Tipo, oi, tô aqui, exato, tô existo, aqui, ó, né? exato. Quem não é visto não é lembrado, né, gente? Exatamente. Então, esses detalhes todos fazem a diferença. E a gente traz esse mundo gigante para também um mundo de uma pessoa. Porque uma pessoa já é uma empresa. É verdade. Ela só não sabe. E aí a gente desperta isso nela, nas nossas palestras aí, que o Matheus está preparando aí para vocês também ao longo do tempo, para vocês entenderem também sobre isso. Como despertar dentro dessa pessoa esse gatilho do empreendedorismo. Esse gatilho, porque já tem. Nós só não sabemos qual é. E não é o amor, é a sobrevivência. É diferente, que nem nós falamos ali, ó. Ele diminuiu, aí o cara perdeu o convênio. Ele não pensou com o coração na família da pessoa. Não, ele não pensou na reação que ia acontecer. Tem nada a ver com amor. Entendi. Você entendeu? Então nós temos que pensar com a razão. Deus fala, ó, razão. Júnior, por incrível que pareça, a gente já chegou em 1 hora de bate-papo. Isso aí. E nem começamos, nem falamos nada ainda. Gente, meu pai amado, eu falo que o negócio flui de um jeito aqui que é absurdo. Agora sim, pro pessoal entender mesmo e até entrar em contato com vocês, né, o que de fato a GMP Industriais faz no mercado, seja nacional, seja no ramo, assim, internacional, em âmbito, né, internacional. Quais são os produtos, os serviços que vocês oferecem, até para os clientes que tiverem interesse contatarem vocês para essa automatização que você já havia comentado e até para essas palestras que você costuma também orientar aí vários clientes, Legal. Enfim. Vamos lá. Então, de forma resumida, né? Sim. Vou tentar resumir aqui. Bom, a GMP Industriais é uma empresa de bens de capital. O que a gente faz? A gente constrói fábricas completas e fabricamos equipamentos também. Então, se o seu produto é líquido ou pastoso, para simplificar aí, para quem está nos escutando agora, a GMP tem a solução para você. Johnny, me dá exemplos. Somos líder em montagens de fábrica de tintas, qualquer tipo de tinta. Então, se você está pensando montar sua indústria,
ou fabricar a própria tinta que você consome na sua indústria, que o volume é grande, a GMP tem a solução certa para você. Pasta de dente, chocolate, shampoo, condicionador, creme rinse, óleo, ou seja, se o produto é líquido ou pastoso, a gente tem a solução para o seu negócio. E a gente vai para dentro do seu negócio e entende a sua necessidade, às vezes até mesmo quando você não sabe a sua necessidade. Tem muito disso. Sabia que muitas empresas, o resíduo dela está nascendo uma nova empresa dentro dela, por causa da sustentabilidade? Júnior, me dê um exemplo. Vamos imaginar uma empresa que compra ali um produto e fica com a sobra da garrafa PET. Aquela garrafa PET ele tem que descartar de forma adequada para uma indústria. Por que não transformar aquela garrafa PET numa mesa dessa? Numa bola de sinuca, numa caixa d'água, num quadro, numa moldura, numa tinta. E aí a gente pega aquilo que era uma dor para ele e transforma em um subproduto. Em um outro negócio. Fábrica de móveis, por exemplo, ele tem uma sobra da madeira. Hoje nós estamos fazendo blocos com resina poliéster que veio da garrafa poliéster, que o rio Tietê está cheio, e transforma aquilo em uma submatéria-prima e faz moldes artísticos, bonitos, para ser vendido nesse mercado aí de arquitetura. Então, ou seja, tudo se reaproveita mesmo, tudo se reaproveita e é lucrativo. Esse é outro detalhe. Lucrativo. E além da sustentabilidade, que entra naquilo que a gente falou no início do podcast, né, que a gente estava comentando, que tem que ser lucrativo para ser sustentável, né? As empresas não se interessam em realmente ser sustentável só porque ela é boazinha. É porque eu me preocupo com o meio ambiente. Realmente, que bom que você se preocupa com o meio ambiente, mas só se preocupar não adianta. Isso aí. Né? Se não for lucrativo, então as pessoas procuram a gente para modernizar a fábrica, ou é um problema de sustentabilidade, ele está sofrendo penas ali, ele tem que resolver aquele problema, está com uma dor, e aí a gente vai lá solucionar esse problema dele e trazer uma solução daquilo que é um problema, às vezes, ser lucrativo. Porque aí é gostoso. Imagine, o que era um problema virar uma solução para sua companhia. Nós temos clientes que o que era problema para ele virou um subproduto. Hoje a procura do produto é tão grande que ele não tem um resíduo e ele está comprando um resíduo das outras empresas. Tá vendo? Olha só que diferente. E o planeta agradece, né? Com certeza, não. Se todo mundo tiver essa mentalidade e buscar por essas soluções, nossa, ajuda e ajuda muito, né? Ajuda muito. Então eu quero fazer alguns comentários aqui. Ó. Você que é da indústria de cosmético, de tintas, por exemplo, né? Você está pensando aí, como eu posso fazer uma fábrica sustentável, uma fábrica moderna? A GMP Industriais tem a solução completa para você, para pensar fora da caixinha. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você fabrica a base para a linha de cosmético. Você precisa usar uma caldeira ou um sistema de resistência para poder aquecer. Nós temos equipamentos que com atrito mecânico, ele já gera temperatura sem você usar, por exemplo, uma caldeira. Olha que sustentabilidade. Imagine você ter direito a crédito de carbono. Imagine você ter no seu recipiente aí de cosmético falando que você é uma empresa 100% sustentável. Nenhuma aqui no Brasil é ainda. Já fizemos para fora, aqui no Brasil ainda não. Então tem várias falando de sustentabilidade, mas eles têm caldeira, tem processos, tem bomba, gastam óleo, graxa, e nós temos equipamentos sustentáveis que, detalhe, tiram ingredientes que são cancerígenos para o ser humano. Nós temos o ultradispersor a vácuo, uma máquina patenteada, desenvolvida pela GMP Industriais, que elimina conservantes em qualquer produto, seja um produto químico, seja um produto natural. Imagine você ter um produto natural passando na sua pele com menor percentual de conservantes. A GMP tem isso aí para poder mostrar para você. Gente, esse Júnior é puro comercial, né? Meu Deus do céu! Mas assim, sabe o que é legal, Júnior? É que você é comercial, mas você passa uma verdade no que você fala, sabe? E eu acredito que isso, a empresa toda realmente deve ter essa mesma metodologia, assim, deve ter esse mesmo... Hoje vocês têm quantos colaboradores, você comentou? Tá com 100 e poucos colaboradores. É muita gente, é um corpo, né? É uma família muito grande aí. É uma família, são profissionais, e a gente aprendeu isso lá da essência, uma política de nunca venda o que o cliente não precisa. Ou seja, não empurre o que ele não precisa. Porque senão você vai vender só uma vez. É verdade. Eu quero vender para sempre. Então, conquistar o cliente mesmo, É né? uma parceria, exatamente. Então tem que conquistar o cliente. Então vocês estão nos assistindo, tá pensando em modernizar, tá pensando em reformar, tá pensando em automatizar, entre em contato com a GMP Industriais, vai ser um prazer atender você. E eu vou pessoalmente visitar vocês aqui, os 10 primeiros desse programa aqui que entrar em contato. Eu vou pessoalmente conhecer a fábrica de vocês ou visitar vocês para transformar a ideia de vocês para qual negócio investir.
O que o futuro está prevendo? Quais são os novos lugares a se investir que vai te dar uma maior lucratividade? Eu tenho algumas informações, que só presencialmente para poder falar para você. Gostei, é isso mesmo. E falando em diferenciais, Júnior, o que você considera hoje, assim, um dos maiores diferenciais da empresa? E, ao mesmo tempo, assim, quais são os diferenciais que você, como empreendedor, acha que são, assim, cruciais para que outros empreendedores se destaquem também no mercado? Sim. Vamos lá. A gente escuta isso do cliente, né? Eu tenho vários diferenciais que eu falo que é o diferencial, mas seria uma lista de mais de 100 diferenciais. Mas eu gosto de falar sobre sempre o dinheiro. Infelizmente, todo negócio, ou felizmente, é baseado em lucratividade. Custo-benefício. Custo-benefício. Então, não tem um monte de gente que nas telinhas vão falar de amor, de beleza, né, de sustentabilidade, mas no final, qual é o payback? Isso dá lucratividade em quanto tempo? Então, tudo que a gente faz, desenvolve, é pensando sempre no menor tempo do retorno do investimento do cliente. E isso se traz o quê? Uma análise profunda no negócio do cliente. E mais segura também, E mais né? segura. Então, a gente tem uma política que eu pego 2 anos de produção da empresa e 2 anos de venda. São coisas diferentes, produção e venda. Não quer dizer que ele produziu o que ele vendeu. Com certeza, até porque ele pode produzir e ficar no estoque. Exato, depende do shelf life dele. Pode ser 3 anos, 4 anos. Uhum. E quais são as perdas? Entendeu? Ele produziu e não vendeu. Então, a gente começa a trabalhar e eu crio o DNA do cliente. Então, eu já sei quanto ele vende, quanto ele produz e qual é a perda. E aí eu vou para o comercial da empresa. Quais são as suas dores? É o tempo de entrega? É o leque de produtos que estão baixo? É o custo? Aonde é a sua maior dor? E a gente entrevista Matéria-prima. todos os setores Tudo. da companhia para entender os desejos de cada um dos setores. Porque por mais incrível que pareça, com todo o sistema que você conheça de controle de indústrias, existe um obstáculo entre os setores de uma indústria para o outro. É cada um protegendo o seu setor. Uhum. E aí parece que não é um corpo. Imagina eu sair daqui, o braço, esse quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, um quer para frente, quer ir para trás. E as empresas têm muito disso. Então fica um processo meio engessado, meio travado. E aí nós temos um software, né, que organiza todas as funções da empresa trabalhando em harmonia. É como fosse um cérebro da companhia. Mas para fazer esse cérebro eu tenho que entrevistar todos para entender as dores de todos e passar o medicamento para cada um dos setores, porque às vezes eles não sabem. Vou te dar um exemplo aqui de um cliente. O cliente foi lá, contratou um grande gestor de uma grande companhia, o cara foi lá, nós temos que ter a entrega, a troca de caixa. O cara colocou o pedido hoje e entrega amanhã. Fantástico. Todo mundo adotaram essa política na empresa. Uhum. A empresa, em vez de faturar mais, fatura menos. What? Ué, como? Todo mundo pede uma semana, 3, 4 dias, nós estamos entregando e diminuiu. E aí contrataram a gente para poder dar explicação. 2 horas de reunião com eles lá. Logística. Não, Não? logística é fantástica que ele colocou. Gastou quantos milhões para ser entrega rápida? Então, por isso mesmo. Às vezes a logística... Não, o problema é outro. É, Qual? mais uma vez, entender diferente. Aí eles, por que caiu? Para que eu vou comprar? Se a sua entrega é rápida, para que eu vou fazer estoque? Você virou meu estoque, meu amigo. Você é um bobo, né? Desculpa, né? E você tá com alguns milhões parados aí no seu estoque. Eu vendo primeiro, no outro dia você tá me entregando. Antes eu comprava 10 mil de você, agora eu posso comprar 2 mil, porque você me entrega de um dia para o outro, seu faturamento caiu. Simples assim, como 1 mais 1 são 2. Então tem que tomar muito cuidado em algumas decisões, porque às vezes Tem que ser muito... Nossa, são tomadas decisões que podem mudar a história de uma empresa. com certeza. Tudo né? tem que ser muito bem analisado, né? Exato. Então essa questão de mercado livre, entregas rápidas, todo mundo quer tudo para ontem, menor custo da fábrica direto para o cliente final. Como organizar isso? Essas são as grandes barreiras. O Brasil não tem ferrovias. Então, muito produto que você usa lá na sua casa, o frete é mais caro do que o produto. É verdade. Né? Como resolver isso? Como solucionar isso? Então, a gente vem trazendo mecanismo, formas de fazer isso, e é fácil fazer isso, não é difícil. A questão é uma quebra de paradigma. Vou te dar um exemplo. Para que eu tenho uma indústria de cosmético aqui em São Paulo, vendendo cosmético para o Brasil inteiro e para o mundo todo? Por exemplo, para Dubai. Você já parou para pensar a complexidade logística que tem isso? Aí vamos falar, estamos faturando 200 milhões. Por que eu não estou com uma fábrica
em cada estado brasileiro, uma montadora de produto, pegando os benefícios que você tem de produzir dentro do estado, tirando a poluição da estrada de ficar transportando todo esse material, principalmente a parte de cosméticos, 50% é água que está transportando, e é prejuízo transportar água. Por que eu não monto a minha unidade lá em Dubai, já fabrico em Dubai aquele cosmético, e aumenta a lucratividade da empresa, coloca as ações da empresa na bolsa de valores e sai de uma empresa amadora para uma empresa de verdade? Porque o cliente eu já tenho, eu só estou pensando diferente. Não, vou abrir minha tecnologia para vários pontos. O problema está na tecnologia, a marca já foi feita, está estruturada, o público está conquistado. Então é pensar diferente. Então é isso que a gente vem mostrar para o cliente, para que você está gastando 100 milhões para montar uma fábrica aqui, sendo que você poderia montar 4 em pontos estratégicos e melhorar a sua logística. Porque o problema é logístico. Eu tenho que ficar mais perto do cliente. Então, é uma questão de raciocínio. E muitos vão fazer... Estudo, né? Estudo. Eu acho que estudo. E outra coisa, né, Júnior? Você parece realmente ser um cara que tem uma bagagem muito grande, assim, de conhecimento por conta de todas essas dores dos clientes que vocês já atenderam, já, né? Então, querendo ou não, uma dor de um cliente que você atendeu, que você conseguiu suprir a solução, né? E deu essa solução para ele lá atrás, sei lá, 10 anos, por exemplo. Às vezes surge um outro cliente hoje com a mesma dor. Com a mesma dor. É né? incrível. E aí você lembra daquele case de sucesso que você já teve, você consegue aplicar aquela solução no mesmo molde, só que dentro da necessidade dele. Exato. Com algumas modificações apenas, né? Porque às vezes o ramo de negócio é outro, a logística é outra, né? A necessidade é outra. Então, você tem essa visão, né? Mas não é realmente todo mundo que tem. Essa vontade de quebrar essa barreira, assim, né? De falar, peraí, vamos estudar? Vamos contratar alguém que saiba desse negócio? Porque empreender... A gente sabe que não basta só você saber daquilo que você sabe fazer, né? Por exemplo, eu tenho minha empresa também. Só que eu estudei jornalismo, então eu sou boa em comunicação, né? Eu sou especialista nisso, mas eu não sou da administração. Eu não sei nada de jurídico. Eu não sei nada de finanças, teoricamente. Exato. Né? Então, você precisa de pessoas, de um corpo, para te ajudar a fazer aquele negócio prosperar. E muitas vezes... Tem muitos empreendedores que ficam muito pautados e resistentes nisso, né? Não, porque agora eu empreendo, eu vou fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho, não é? Eu quebro muito isso que você está falando. Aliás, ninguém consegue fazer tudo sozinho, eu falei errado. Exatamente. Na realidade, quem faz tudo não faz nada. Pois é. Essa é a verdade. Então eu brinco muito para quebrar essa barreira, porque tem muito daquilo, muitas empresas, vou falar assim, que é centralizadora. Ou seja, eu cuido de 9 CNPJs, né? Meu celular não toca para os 9 CNPJs, porque eu tenho as pessoas certas nos lugares certos fazendo a função de cada uma delas. E eu cobro delas, cada uma delas fazendo a função, né? Para que ela foi contratada. Então, às vezes eu chego nesses empreendedores, eu falo para ele, se você tá com problema de coração, você não, porque você não pode ficar doente, que eu quero seu dinheiro. Eu brinco assim com ele. Vamos pensar... Eu quero fazer negócio com você, então não fica doente não. Exato. Vamos pensar alguém que você ama. Né? Desculpa, eu quero bater de uma forma para o seu cérebro... Pra entender, né? Seu cérebro chacoalhar. Aí ele fala, minha mãe. Aí eu falo pra ele falar uma pessoa que ele ama. A mãe, a esposa, o filho. Aí ele fala a pessoa. Fala, ela tá com problema no coração. Você vai levar ela pra um açougueiro cuidar do coração dela ou pra um especialista de coração? Pra um cardiologista. Né? Aí ele, não, especialista de coração, né, Júnior? Falei, então, você não é especialista da sua empresa e você tá querendo fazer a função que você não estudou pra fazer. E aí você tá atrapalhando o seu próprio negócio. Que nem você está querendo se envolver numa parte química e você não é químico. Por que você não pega o melhor químico ou um consultor químico muito experiente para poder te orientar o que você deve fazer numa decisão dessa? Aí ele começa a abrir a mente, né? Abrir a mente. Ele fala, não, mas aí vai sair caro. Caro é a forma que você está fazendo, tentando e errando. E aí você vai perder o tempo. Seu concorrente talvez já passou na sua frente porque ele tomou essa decisão e você não tomou a decisão no momento certo e está perdendo o mercado. Porque também quando alguém chama pra gente é porque tá no momento do quê? Da dor. E eu tenho que entender essa dor dele. Aí eu vou lá e entrevisto o comercial fala, pô, esse cara aqui, tá tomando todos os nossos clientes. Por que ele tá tomando cliente? Ele tá fazendo uma jogada honesta ou desonesta? E aí a gente entende o jogo mercado para poder fazer o jogo
que ele tem que ganhar. Ele contratou um técnico que ele quer um time vencedor. E esse técnico tem que entender todas as ferramentas que a empresa tem. Seja na compra da matéria-prima, seja no desenvolvimento do produto, seja na parte comercial, seja na logística. São braços. Esses braços estão organizados? Não, André, aí a gente volta naquele início, né? Onde você fala do orgulho, né? O orgulho. Que aí entra, acho que o orgulho do ser humano, que é o que atrapalha, né, todas as relações humanas. E aí eu falo não só dentro das corporações, dentro das empresas, no desenvolvimento das empresas, até familiar e tudo mais, né? Eu acho que, Júnior, assim, bate-papo fantástico. Pra gente finalizar, eu queria que você falasse quais são os planos para o futuro aí de vocês, o que vocês almejam para os próximos anos. E, na sequência, para você deixar a sua dica, né? Ou as suas dicas para quem está nos acompanhando. Os insights foram muitos já aqui, muito mesmo, assim. Foi um bate-papo de muito conteúdo rico mesmo, sabe? E eu tenho certeza que deve ter auxiliado muitos empreendedores nessa jornada. Com certeza. Né? Com certeza. Mas eu sei que você tem muito mais a agregar, né? Então, seus contatos estão aparecendo aqui, apareceram da GMP também, para entrar em contato com vocês. Então, quais são os planos que vocês têm para o futuro? O que vocês almejam aí para os próximos anos? E depois, na sequência, fica à vontade para falar direto com quem está nos acompanhando. Tá, joia. Bom, fiz uma promessa, tem que cumprir a promessa, né? No começo ali, né? Nós tivemos umas paralisações técnicas aqui. Lembra que eu falei sobre a propaganda, né? Sim. Com baixo investimento? Então, para esses empreendedores que estão pensando, para você que já tem o seu negócio e quer aparecer de uma forma diferente, né? O que a gente fez lá atrás que foi uma grande ignição para nossa companhia? Eu queria fazer 2 feiras, né? Muito importante no segmento. E que em uma dessas feiras, por exemplo, não tinha nenhum fabricante de equipamentos como nós. Nós somos uma empresa de bens de capital, ou seja, fabricamos equipamentos para fabricar produtos. Seja de cosmético, seja químico, farmacêutico, ou seja, produtos líquidos e pastosos. E nessa feira era uma feira para venda de produtos, né, acabados, terminados, né? E eu pedi para participar dessa feira. E aí o pessoal falou, não, essa feira não é público para você. Não vou te vender um stand. Porque aqui quem está visitando a feira é quem quer comprar o produto. Você ensina as pessoas a fabricar o produto. Falei, então, quem quer comprar o produto tem uma demanda muito grande, então ela precisa me conhecer. E os idealizadores do evento não quiseram vender para mim o espaço. Sem problema. Como que eu posso estar naquela feira participando? Se o cara não quer me vender, eu já falei que eu pago o dobro e o cara não me vende o espaço. Eu fui e contratei 3 meninas, né, que trabalhavam, uma era a esposa do Matoso, né, o padrinho de um dos meus filhos, e deixei elas no estacionamento da feira. E nós colocamos em todos os automóveis um cartão de visita em todas as portas do automóvel e no para-brisa. O cartão era um cartão muito simples, com foto dos equipamentos, porque o povo tem preguiça de ler. Então, quando ele vê a foto, ele fala, opa, eu preciso desse equipamento. Pô, isso aqui faz tal coisa, isso aqui faz tal coisa. E coloquei esses cartões presos em cada automóvel. E alguns iam entrando, ele vê lá a moça bem vestida, ele não vai ficar... Ele pegava o cartão e colocava no... Quando acabou esse evento, né? E eu fiz isso em 2 feiras, não vou fazer aqui para não fazer propaganda, né? As pessoas choveram de ligar para a empresa. Eu fui no seu stand lá na feira tal, peguei seu cartão. Nem na feira eu tava, nós só deu o cartão lá no carro do cara. E aí participamos de uma feira, a ponto que uma repórter, pegamos aqui, fizemos uma pesquisa de satisfação com os clientes, o que foi mais interessante, o pessoal apontou a sua empresa como uma das empresas que trouxe uma solução para o negócio deles bem interessante, que eles compram muito e agora eles vão produzir. A gente quer entrevistar vocês. E através de R$500 que eu fiz os cartões de visita e coloquei lá para as pessoas colocar nas portas do automóvel, sem participar da feira, você conseguiu. Eu dei uma ignição na minha companhia que eu nunca imaginei. Hoje eu faço diversas feiras, né? Mas lá atrás eu gastei R$500 só para colocar os cartões no carro das pessoas que iam na feira, que gastaram uma fortuna, quem estava expondo lá. Sim. Para fazer isso. Não, e quando ele falou isso no começo, né, dos R$500 que ele passou na emissora, a gente imaginou até que ele tivesse investido num comercial, no marketing, alguma coisa assim. E na verdade foi apenas essa ideia, essa sacada que você teve. Uma sacada. Então você que tem já o seu negócio,
né? Tá pensando em fazer a feira, ou às vezes na direção da sua empresa as pessoas são conservadoras e não querem investir na feira porque eles acham que feira não dá resultado. Não dá resultado dependendo de como você faz essa feira. Isso é outra diferença também. Com muitos anos de experiência, tem o lugar certo para você fazer o stand, para você ter o resultado do negócio. Não Tudo é um estudo mesmo, é um né? estudo, é que nem quando hoje, né, as padarias mais modernas, você vai lá e compra as coisas até chegar no caixa por quantos produtos que você passou que o seu olho já te traiu e tá te dando vontade de comprar. É verdade. Uma feira é assim, você tem que estar com o stand no lugar certo, na ponta certa, no ângulo certo, como uma revista. Vai falar de revista? Não, hoje é tudo digital. Não, a gente tem, eu acredito que 40% do retorno dos nossos investimentos são de revistas. Que e a legal. revista, estando a propaganda do lado certo e na página certa, ela dá mais resultado do que outras páginas que às vezes são até mais caras, como a principal capa do negócio. Como que eu aprendi isso? Com o tempo, com números, com resultado. Fantástico, Fantástico, falei demais, né? Não, a questão não é nem de falar demais, não, imagina, que isso. Então vamos lá, vamos mandar um recadinho aí, pessoal. Não esqueça de falar dos planos futuros aí, o que você... É verdade, ó, tanta coisa, É. né? Bom, planos futuros. Hoje a GMP Industriais está com a sede nova na região do ABC, né? Estamos montando um laboratório bem moderno, esse laboratório vai ser aberto ao público, ou seja, você é um químico formulador, você é um cientista, você quer criar um produto e você não tem aonde desenvolver, onde criar isso, a GMP, de forma gratuita, vai abrir as portas para você poder ir lá e desenvolver esse produto inovador que você talvez está aí na sua cabeça e você não sabe como formar ele e transformar ele em realidade. Então, eu vou te dar um espaço que você vai criar novidades e talvez essa novidade que você criar, eu já sei para quem eu vou oferecer e aonde eu vou dominar o mercado também para colocar seu produto no lugar certo, no cliente certo. Então, isso é uma das coisas que a gente está preparando. Temos uma fábrica nova, um escritório bem legal, né? Quem quiser visitar, depois vai ter nossas redes sociais aí. O Matheus vai colocar algumas coisas também da nova sede. Temos um centro de tecnologia, né? Dentro da nossa empresa, desenvolvendo novos produtos. Nós temos hoje o equipamento que está sendo considerado mundialmente, falando para vocês, o mais moderno para qualquer área de processamento. Seja você do ramo de alimentos, de cosméticos, de tintas e vernizes, produtos químicos em geral, domos sanitários. Júnior, me dá um exemplo de produtos. Vamos falar que o seu negócio é fazer shampoo. Shampoo não gera espuma? Você já parou para pensar como é o processo de fabricação de shampoo? Então, os formuladores colocam alguns ingredientes porque gera espuma. Se você tem uma máquina que ela não gera espuma, você pode economizar em matérias-primas, porque não tem a presença do ar. Olha só que interessante. Conservantes. Você compra tintas para usar na sua casa? Quantas matérias-primas tem ali que fazem mal para a sua saúde? Com o meu equipamento não tem essas matérias-primas. Você economiza ou zera esses produtos químicos. Nós temos tintas que duram 6 a 8 anos com menos conservante do que as empresas líderes mundiais que hoje usam aí nos seus processos de fabricação. Então, estamos falando de sustentabilidade, né, para o mercado mundial e vendendo isso para o mundo todo. E falo para você com muita propriedade, nós temos as soluções e criamos as soluções sob, como fosse uma luva para sua mão, para o seu negócio decolar. E com sustentabilidade real, não é sonho, porque marketing fala de sustentabilidade toda hora. Mas eu quero ver a prova. O que essa sustentabilidade está trazendo de lucratividade e de resultado para o planeta. Nós temos a máquina que chama Ultra Dispersor a Vácuo. Você pode entrar no site www.ultradispersoravacuum.com.br e você vai ter algumas informações ali sobre esse produto. E tem várias outras coisas que eu não posso dar tudo aqui. Daqui uns dias nós vamos ter o nosso podcast. Vou pedir para eles divulgarem aqui também, né? E vamos lançar muita coisa. Vamos trazer cientistas, né? Para poder estar conversando com você, mostrando sobre inovações. E você que está pensando em empreender, para você que está pensando aí montar o seu negócio ou modernizar o seu negócio, está achando que é caro contratar GMP Industriais? Não. Eu atendo desde o fundo de quintal. Eu até prefiro quando a empresa é pequena, porque eu vou fazer você se tornar grande. E se tornar grande é vontade grande. E o mais importante é que você vai entrar em contato. Entrou em contato, já é o início da nossa parceria. Cada cliente para nós é um parceiro.
Então venha ser parceiro da GMP Industriais, vai ser um prazer em atender e transformar a sua história e depois eu vou te entrevistar para você falar o que a gente mudou aí na sua história de vida e da sua companhia. Eu sou Júnior Machado, GMP Industriais. Olha só, gente, tem que bater palma, né? É isso mesmo. Júnior, muito obrigada. Assim, não tenho que, né? Não tem nem o que questionar. Peguei um monte de insight aqui seu. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também. Foi uma entrevista e um bate-papo muito rico de informações, de exemplos muito reais, né? Dá para sentir verdade no que vocês fazem, no que vocês são. Parabéns, né? Muito sucesso, muita prosperidade. Que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Em todos os aspectos, a família linda de vocês, 6 filhos, né? Que vocês realmente possam ter cada vez mais propósito nisso que vocês fazem. Sim. Que Deus continue abençoando esse propósito de vocês. Amém. Tá bom? As portas da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem com novidades, novos produtos, enfim, com novos insights, tá? Isso aí. Volta e vem contar pra gente em primeira mão, hein? Vou contar sim. Fica lá a última dica. Posso falar a última Claro, dica, fica pessoal? à vontade. Né? Deixa o seu recado aí. Exato. Então vocês estão assistindo aí, acho que é muito importante falar isso, né? Não sejam preguiçosos, né? Todo dia de manhã pegue a Bíblia, né? Isso para você, mesmo que você não acredite em Deus, tá? Pegue a Bíblia, leia ela quando você acorda, leia ela quando for dormir. Daqui um ano você volta e conversa comigo, você vai ver como vai mudar totalmente os seus pensamentos, a forma de agir e a forma de você projetar. Porque você vai estar ali estudando o cérebro, vamos falar assim, colocando a sua união com a união de Deus, do Criador. Porque Deus criou todas as coisas através da palavra. Não existia nada. Foi através da palavra que tudo passou a existir. E se a sua palavra estiver alinhada com a dele, as coisas vão acontecer naturalmente. Não por causa do dinheiro. Você vai ver que um momento que o dinheiro não faz mais parte. Você vai querer fazer coisas melhores para melhorar a vida do seu irmão. E é isso que eu tô aqui. Eu quero melhorar a sua vida e a vida dos seus colaboradores. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada à sua esposa, ao Matheus, a todos que estão aqui da empresa também. Pode mandar um abraço, inclusive, para os seus colaboradores, tá? Pessoal, muito obrigado aí por todos que nos ajudam, seja os nossos prestadores de serviço, seja os nossos colaboradores. Estou aqui fazendo o marketing da empresa mais uma vez, né? Uma coisa bem legal que eu fiz esse final de ano, foi a primeira vez que a gente fez isso, falando sobre humanismo, né? A gente pegou todas as sucatas da empresa, né? Que nós temos o troféu de milagres, que depois vamos falar mais sobre isso em outras ocasiões. E o que sobrou a gente vende. Uhum. Seria um lucro para a empresa isso. Do que não deu para se reprocessar, outra empresa vai transformar aquela matéria-prima que é o aço em aço novamente e vende para o mercado. Dessa vez a gente pegou todo esse material e fez uma divisão do lucro da venda desses materiais para todos os colaboradores. E eles falaram, cara, me ajudou muito no final do ano, eu comprei isso pro meu filho e aquilo pro meu filho. Então, é o ganha-ganha. Quando você alegra um coração, seu coração é alegrado também. Com certeza. Então, estou aqui vendendo para vocês. Através de mim tem vários pais de família. Espero que você está me assistindo. Gostou desse comentário? Gostou dessa entrevista? Manda esse link aí para outras pessoas também estar seguindo. Conhece alguém que tem um negócio, está querendo empreender? Vai ser um prazer ajudar vocês. É isso, gente. O Júnior já falou pra mim o que eu ia falar agora, inclusive, né? Se você gostou desse conteúdo, inclusive, compartilha. Tenho certeza que vai ajudar outros empreendedores, vai ajudar também outras pessoas, né? Com esses insights tão valiosos que a gente teve aqui nessa entrevista hoje. Um bate-papo pra lá de especial. Júnior, muito obrigada mais uma vez. Eu Sucesso sempre. E a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou durante esse episódio, muito obrigada também pela sua presença. A gente se encontra no próximo episódio, às 8h08 da noite. Nós temos um encontro marcado aqui, sempre às segundas, às quartas e sextas-feiras. A gente se vê, hein, no próximo. Até mais. Tchau.